Então, Então, gravando. sejam bem-vindas ao webinário Desperte Sua Marca. A gente está muito feliz de estar aqui. Enquanto a gente espera o pessoal, quem quiser entrar mais, né, eu queria saber de vocês. Primeira coisa, para vocês já irem entrando no clima, né, já que a gente vai falar hoje sobre marca, em que área que cada uma atua. Então, quem se sentir à vontade pode comentar no chat. Falei no início também, enquanto algumas pessoas estavam entrando, fiquem à vontade em relação à câmera, pode deixar fechado, pode abrir, da forma que vocês preferirem. O importante é que vocês prestem atenção, escutem o conteúdo que a gente tem para trazer, anotem. E para a gente começar, compartilha aqui com a gente no chat qual a área, qual é o nicho de atuação de vocês. E se vocês já têm também perfil no Instagram, porque a gente sabe que cada uma pode estar em um momento, então para a gente também entender e ajudar de forma mais direcionada vocês que estão aqui. A gente traz exemplos reais daquilo que vocês trouxerem aqui no chat. Então podem participar pelo chat, que isso vai favorecer o próprio nicho, a gente vai trazer assuntos e exemplos. Se você está conhecendo a gente agora, enquanto vocês comentam, eu vou falar sobre a gente. Muito prazer, eu sou a Elana. A Sinira que está aqui é minha sócia. Juntas nós somos as fundadoras da Unboring, que é a marca que trouxe vocês aqui no webinário hoje, né? A Unboring é a nossa agência de branding não convencional. Vocês vão entender um pouco mais o que que é esse branding não convencional. Mas a ideia hoje é a gente mostrar para vocês um caminho autêntico para se posicionar nas redes sociais. Estou vendo aqui que tem arquitetas, eu vi pelo grupo que algumas psicólogas, né? E a Clara é da área de anúncios, tráfego, bem legal. Então, temos nichos variados aqui. Uma coisa importante para vocês saberem, né? Primeiro, sejam bem-vindas, então, um pouquinho sobre mim, sobre a Sinira. Vocês vão ter acesso a esse material no final, tá bom? É, E aí, qual que é o objetivo aqui também de vocês prestarem atenção, que vocês precisam focar no seguinte. A gente preparou uma das surpresas, são duas surpresas. Uma delas é, algumas já estão sabendo pelo grupo, a aula de análise de perfil ao vivo que a gente vai ter. Então, nessa aula de análise de perfil, a gente vai analisar o seu perfil no Instagram, tá? E a gente tem também o termômetro da marca envolvente. É um diagnóstico da sua marca. Então, tem muitas pessoas por aí que você paga uma consultoria só para ela fazer um diagnóstico do que está certo e do que está errado. Se você ficar até o final, a gente vai te passar a senha desse PDF que vai ser enviado no grupo, é o PDF protegido por senha para que você possa fazer o diagnóstico da sua marca e olhar aonde você deve focar. Porque às vezes a gente tem tanta informação na internet que a gente tem dificuldade até de saber qual é o próximo passo. Então, o termômetro da marca vai te ajudar nesse sentido. Fica até o final, você vai pegar essa senha para poder acessar. E a aula de análise de perfil também a gente vai passar mais informações ao longo da aula, tá? A senha a gente vai passar ao longo da aula. E eu quero começar falando agora na parte de conteúdo. O que que acontece, né? A gente sabe que muitas de vocês aqui, apesar dos nichos diferenciados, né, diversificados, vocês têm alguma experiência. Já atenderam algum cliente, fizeram um curso, chegaram por algum motivo. Porque a gente está falando de um webinário de construção de marca. E só constrói marca quem tem alguma área de atuação. Então, você tem essa área de atuação já, você tem experiência. Tenho certeza que você estudou, que você se formou, seja faculdade, seja curso profissionalizante, seja formação, o que for. Eu tenho certeza que você estudou para chegar até hoje e falar, quero ter uma marca. Você não acordou hoje aleatória na vida, sem trabalhar, sem falar nada e falou, quero ter uma marca. Você já estudou, você tem cliente, você tem experiência, você já atendeu. E eu sei que essa sua experiência no offline, ela já tem um fluxo, né? Então você já atende no offline. Mas às vezes falta, existe ali uma dificuldade de trazer isso para o digital. E não te falta conhecimento, mas te falta saber como trazer para o digital. Então a gente vê muitos profissionais como arquitetas, advogadas, gestoras de tráfego, consultora, nutricionista, que são muito boas no que fazem, mas as pessoas da internet não sabem que elas são muito boas no que fazem. E aí elas têm um esforço muito grande para convencer. E às vezes você até vê pessoas com menos experiência que você, às vezes que se formaram agora e você já tem anos de atuação, tendo mais resultado, tendo mais visibilidade. E você fica pensando, deve ter alguma coisa que elas sabem que eu não sei. E na verdade, gente, tem sim, mas não é sobre a sua área de atuação. Não é que você não é competente, não é que você é inferior a essas profissionais. É que te falta o conhecimento de posicionamento. Essas pessoas às vezes nem são tão boas na profissão, vamos ser honestos, porque eu conheço pessoas que se vendem muito bem, mas às vezes nem são tão boas na profissão. Mas você que já é boa na sua profissão, que se dedica, que é estudiosa, por que não aprender também a se vender bem, né? As pessoas olharem para você
e quererem contratar o seu serviço pela internet. E além disso, a gente sabe que hoje em dia, por que que a gente deve olhar para o posicionamento? A gente sabe que hoje em dia não importa o nicho que você atua. Às vezes o seu nicho vai ser um nicho que você atende as pessoas até no offline, você não atende online. Mas independente disso, se eu for contratar qualquer coisa hoje, de uma decoração de um casamento, a comprar um quadro, a comprar uma papelaria, um item de papelaria, tudo, a contratar uma médica, tudo eu vou pesquisar no Instagram. Você sabe, porque você faz isso. Se a gente recebe uma indicação, ou se a gente pesquisa no Google, enfim, e aparece o nome de alguém, a primeira coisa que a gente faz é ir no Instagram para ver se aquilo é real, se aquele negócio existe. Então, hoje, querendo ou não, se você é tecnológico ou não, se você tem facilidade ou não, o Instagram é o seu cartão de visitas. Se você tem ele bem estruturado, é como se fosse uma validação. O seu cliente olha e fala: não, essa pessoa é real. A gente até criou, a gente cria até uma impressão de que é um bom profissional ou não pelo Instagram, não é? Às vezes a gente descarta essa opção, fala, olhei esse Instagram, não quero. Olhei esse Instagram, nossa, parece interessante, vou mandar uma mensagem. Então, é o nosso cartão de visita. E se você já entendeu isso, você está no lugar certo, porque aqui é o lugar onde você vai mostrar todo o seu potencial, tudo que você já é, já fez o mais difícil, já se profissionalizou. Agora você vai mostrar isso para o seu público. E o objetivo é que você mostre isso, trazendo essa autoridade, sem abrir mão da sua essência. E a gente vai contar agora por que que a gente criou o webinário em si. Gente, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo aqui hoje, eu vou pedir licença para contar brevemente a história da agência mais não convencional do mercado, que vocês já devem ter percebido, que é a Ambó. Então, antes mesmo de eu e a Elana nos conhecermos e criarmos a Ambor, a gente já tinha feito a nossa transição de carreira. Então, saímos do CLT, começamos a empreender no digital, estruturamos as nossas carreiras individuais e conquistamos os resultados. Mas tinha uma coisa que sempre incomodou muito a gente, desde o início. E essa coisa é justamente esse tanto de gente fazendo exatamente as mesmas coisas no digital. Então, muitas de vocês já devem ter visto isso. Então, profissionais falando as mesmas palavras, usando as mesmas roupas, os mesmos trejeitos, os mesmos exemplos. Quem aí já percebeu algo assim no mercado? Parece que estava tudo igual. Isso, estou falando aí já de uns bons anos atrás, quando a gente começou individualmente, e hoje então nem se fala. Porque dependendo que quando a gente entra no Instagram, parece que tá tudo igual, você não sabe quem que é quem, quando a pessoa não tem essa clareza do posicionamento da marca dela, que vamos falar bastante disso hoje. E aí, o que acontece? A gente entendeu desde o começo que aquilo não nos representava. Porque tem uma característica que a gente tem em comum que é muito forte. Algumas de vocês já perceberam, outras vão perceber durante essa aula, eu tenho certeza, que é a nossa criatividade. Sempre fomos mulheres muito criativas. Valorizamos principalmente a nossa liberdade de ser quem a gente é de verdade, na nossa essência, sem precisar vestir máscara, forçar personagem e honrar a nossa história e a nossa criatividade. Sem esses fakes, sem marketing agressivo, que nada disso que a gente concorda. Só que por alguma razão, que um tanto quanto polêmica, que a gente nem vai ficar falando aqui nessa aula, que já tem rolo demais aí na internet, esses tais de guru do marketing começaram a ganhar muito dinheiro e, por causa disso, pregar que ou você fazia exatamente o que ele fez, com todas aquelas to-dos, com todas aquelas coisas, ou seja, engessado, todo mundo fazendo a mesma coisa, ou você estava fadada ao fracasso. Agora pensa comigo, imagina um monte de empreendedora que começou na internet fazia pouco tempo, que já tinha experiência no digital, no offline, mas foi para o digital, e ela ainda não sabia nada, porque é um mundo novo. A gente estava falando aqui, gente, realmente o empreender no online deu um boom aí no momento de pandemia. Muitas de vocês acompanharam. Algumas começaram antes, a gente mesma começou, mas quando foi essa virada de chave mesmo, principalmente aqui no Brasil, foi na pandemia. Então a gente estava falando aí de um tempo pequeno ainda. Então, nem todo mundo tinha as respostas, a gente não sabia o que fazer, como funcionava o Instagram, quais eram as regras todas. Então, muitas se sentiam inseguras. E aí via um tal de guru falar que era desse jeito, que o método era tal, mostrando um monte de print aí de venda, um monte de número que a gente conhece os bastidores, a gente sabe que nem tudo aquilo que é mostrado é verdade. Então, né? Mas, enfim, estamos falando aí de o que estava acontecendo no mercado. E aí, muitas dessas pessoas começaram a se desviar da sua essência e tentar esses caminhos.
Mas a gente sempre foi criativa e um tanto quanto inquieta. A gente é turrona também nesse aspecto. E a gente nunca caiu nesse papinho furado, porque para nós feria muito a nossa essência. Então, quem também se identifica com isso vai entender. A gente não estava disposta a abrir mão da nossa essência, de quem a gente era, só pelo resultado, porque afinal das contas, o resultado é importante, mas para nós é muito mais do que isso. É realmente para gerar transformação, para fazer aquilo que a gente ama e viver a nossa liberdade criativa. Então, a gente pensou. Ah, a gente já teve resultado individual, já conquistou um status aqui individualmente, e agora que a gente se conheceu, vamos unir as nossas forças para provar que todas essas empreendedoras podem ter marcas autênticas, marcas fortes, marcas de sucesso, sem abrir mão da essência delas também. Então, construir essa marca de dentro para fora, que é um dos maiores lemas também da Onboard. E foi exatamente isso que a gente fez. Só que, imagina a gente naquele momento pensando diferente, com ideias criativas. O mercado, muita gente não entendia e começou até mesmo a criticar. A gente ouviu até desses gurus que a forma como a gente pensava não ia dar certo, não era assim, que os nossos serviços, os nossos produtos não ia dar certo. Mas a gente sempre acreditou tanto naquilo que a gente falou: vamos assim mesmo, que é o que a gente acredita. Então, se você aqui acredita muito numa coisa, você sabe do que eu estou falando. Parece que a gente cria uma força que nem sabe de onde vem. A gente realmente quer fazer aquilo, a gente acredita e vai fundo. Então, foi bem esse o caminho que a gente traçou para construir todo esse universo da Ambora. E aí, com tudo isso, a gente criou a nossa metodologia de Ó, posicionamento eu onboarding. posso que Gente, eu pus dois pedir para hambúrgueres. vocês mutarem o microfone para não dar ruído aqui, tá? Vamos lá. E aí a gente criou a metodologia onboarding, que o principal lema dela é construir uma marca de dentro para fora. Por quê, gente? A gente vê no mercado hoje muitas pessoas que vão construir o posicionamento, a marca em si, que olha muito para o que o outro está fazendo. Então, dica, o hackzinho, tudo isso. Só que o que funciona para o outro não vai funcionar para a gente, não necessariamente. E ela deixa de lado aquilo que é mais importante, que é o conhecimento dela, a história dela, todo o repertório, que a gente vai falar muito ainda hoje, não vou dar spoiler, mas o mais importante de tudo é a gente construir essa marca de dentro para fora. Bom, e aí, nessa metodologia, a gente foca principalmente em diminuir a comparação, a voz da comparação, e aumentar o volume da nossa autoconsciência, que quanto mais clareza a gente tem de nós mesmas, da nossa história, mais a gente consegue traduzir isso numa marca que seja autêntica e que seja forte. Porque para uma marca ser forte, ela precisa ser real, autêntica. As pessoas percebem quando alguém está vestindo um personagem, vocês mesmas sabem. Se você entrar no Instagram e ver alguém aí, você vai sentir uma coisa estranha. A gente tem essa sensibilidade. Então, por isso, a gente construiu toda a nossa metodologia dessa forma. E aí, hoje, se você for contratar um serviço de branding qualificado, que nós somos uma agência de branding em si, e olha só, estou falando aí que qualificado ainda no mercado, tenho minhas dúvidas que tem muita gente oferecendo coisa que não é tão boa assim. A gente sabe disso, a gente está na área, a gente vê coisas assim que dá vontade de chorar, realmente. Então, vamos supor que você conseguiu contratar um serviço qualificado. Você vai precisar investir um valor alto e um tempo maior por esse serviço personalizado. Projetos de branding são de ticket alto, isso é fato. Se é um profissional qualificado, é realmente uma empresa séria, não tem como cobrar baratinho para fazer um projeto qualificado, individual e customizado. Então, não adianta. Mas aí, além do investimento, também tem a questão do tempo, da dedicação, de todos esses aspectos em si. Nós, inclusive, pela Amboring, a gente faz muito desses projetos personalizados de alto ticket. Então, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui durante a aula para vocês entenderem um pouco mais. Mas, então, por isso, realmente, a gente sabe do que a gente está falando. Então, são projetos que demandam muito tempo, energia, dedicação, e por isso tem esse investimento maior. Só que a gente sabe que nem todo mundo está nesse momento. Seja de fazer um investimento de ticket maior, mais alto, até mesmo ter esse tempo de olhar com mais profundidade, ser uma jornada de médio e longo prazo. E aí, pensando nisso, a gente estava com uma coisa, estava inculcando a gente. A gente falou: olha, a gente precisa que mais pessoas tenham acesso a essa nossa metodologia também, porque elas precisam saber disso.
Sabe quando você cria algo que você acredita tanto, que dá tão certo, que está mais do que validado, e você pensa, o mundo precisa saber disso? É bem a vibe Unboring, vocês vão entender. A gente é meio maximalista aqui também. E aí a gente falou, como que a gente vai levar esse método para mais pessoas, sem que tenha que ser só por essa forma mais personalizada de atendimento individual, enfim, que às vezes não é o momento de todo mundo, e também por nós. Atendendo projetos assim, a gente fica com uma agenda mais limitada e a gente nem consegue atender todo mundo que chega na gente. A gente realmente tem que escolher cliente. E aí foi exatamente por isso que a gente criou esse webinar. Porque a gente quer, hoje o objetivo realmente é compartilhar com vocês essa nossa metodologia onboarding, para que vocês também tenham essa visão de como aplicar na marca de vocês para traduzir essa experiência e o conhecimento do offline para o digital. Então, como posicionar a marca de digital, de vocês no digital, sem perder a sua essência e de uma forma estratégica. Então, é tudo isso que a gente vai compartilhar por meio do nosso método, e para isso, a gente vai passar pelos 4 pilares que fazem parte do nosso método. É borrado, é assim mesmo, tá, gente? Não estranhe, até para gerar essa curiosidade. Então, se você quer saber quais são esses 4 pilares para você posicionar sua marca no digital, fica com a gente até o final, que a gente vai passar por cada um. E eu garanto para vocês que vocês já vão sair daqui com clareza de pelo menos uma ação para você aplicar ainda hoje, se você quiser, na sua marca. Então, se você está aqui, não é à toa, não acredita em coincidência, então, realmente, você precisava estar aqui. E aí, vamos entender, esse método realmente funciona? Gente, antes mesmo, a gente acredita muito em viver aquilo que a gente vende. Para nós, não faz sentido que a gente vê no mercado um monte de gente tentando vender coisa que nem ela conhece e nem ela vive aquilo de verdade. Então, antes mesmo de ter onboard, de ter mais de 40 marcas que a gente criou, atender mais de 100 empreendedoras em mais de 10 países e 5 continentes, a gente tem clientes literalmente no mundo inteiro. Nas nossas próprias marcas individuais, a gente já teve resultados usando esse mesmo método. Então, tanto a Elana quanto eu, a gente ganhou prêmios em mentorias. Então, a Elana foi a ganhadora do projeto de gamificação da Carol Cantelli, que muitas de vocês devem conhecer, e viveu uma experiência com ela exclusiva, conheceu de perto que ela foi a melhor participante dessa mentoria. E no ano passado eu embarquei numa viagem, numa experiência internacional para a Itália, vocês estão vendo a foto aí, porque eu fui a vencedora de um projeto de gamificação da comunidade avançada de branding, que são os profissionais que têm mais conhecimento de branding no Brasil, e eu fui a finalista. Então, gente, a gente sabe do que está falando. A gente realmente vive na prática e compartilha isso com o mundo. Só que nada disso faria sentido, nenhum desses resultados seria tão gratificante se não fosse para ajudar outras mulheres que também terem esse resultado com a marca delas. Então, como que elas vão traduzir todo esse conhecimento que elas já têm no offline para o digital, de uma forma autêntica, honrando a história delas, a essência delas, e também estratégica para elas realmente terem resultados. Então, a gente colocou aqui alguns dos depoimentos que a gente recebeu. A gente recebe muito depoimento, a gente recebe mensagens maravilhosas, a gente tem clientes incríveis. E hoje a gente fala, parece que a gente realmente escolhe a dedo, porque tudo isso, vocês vão entender, tem muito a ver com posicionamento de marca. Quanto melhor a sua marca se posiciona, mais alinhados seus clientes vão estar também. Então, vai ter a sua vibe, vai ser cliente que parece que você nem está trabalhando, sabe? Que é tão gostoso de atender. E é exatamente aqui o caso das nossas clientes. E tudo isso, claro, sem abrir mão de quem elas são. Então, vocês podem ler aí também. E tenho certeza que em breve vocês também vão estar mandando essas mesmas mensagens aí para a gente e vivendo, fazendo parte, vivendo essa experiência do universo Unboring. Não tem foto, não? Opa, voltou. É, Sim, a Anne, ela falou que não tem foto. Lá atrás não tem tá a dos aparecendo. depoimentos, você não está vendo? Olha aí. Vocês estão conseguindo ver a apresentação certinho? Para mim aparece normal. Não estou? Pra mim aqui tá tudo certo também, meninas. Gabriele também está vendo. Anne, Qualquer coisa sai, tenta entrar de novo, vê se você está vendo a nossa tela sendo apresentada, uma apresentação em PDF. Se estiver aparecendo, vai ter uma foto. Se não estiver aparecendo, é alguma coisa ali no Zoom. Dá uma conferida.
Vou pedir Vai avisando, para. vai avisando É, pra gente para. aí no chat. A Si vai te ajudar. Eu vou continuar pra gente não perder o ritmo. Tá. Agora, já que você entendeu que o método funciona não só para nós, para outras pessoas, porque, sinceramente, por que que a gente começou com isso, gente? A gente estava cansado de entrar em um monte de live que falava nada, um monte de assunto que falava nada. Então, desde o início, tudo que a Sinira está falando é a mais pura verdade. O que a gente faz na Unboring é o que a gente não encontrou no mercado. São as nossas frustrações acumuladas, resolvidas e amplificadas para o mundo. Então, a gente começou para você não perder seu tempo. Então, se tudo que a gente está falando está fazendo sentido, então continua, que o seu tempo vai valer a pena. Agora, se você tem outro sentido, pensa em outra coisa, tá tudo bem. Mas a gente não gosta dessa sensação de se sentir a todo momento, né, enganada, enrolada. Então a gente vai agora direto ao ponto para o método, tá? E a gente vai trazer os 4 pilares essenciais de uma marca. Pega o seu papel e caneta, anota os insights, principalmente aquilo que vier da sua marca nesse momento, porque é um momento valioso. A gente gostaria de ter até muito mais tempo para falar aqui. A gente vai precisar falar um pouco corrido, porque a gente sabe do tempo de cada uma, mas é suficiente para você sair daqui aplicando. E vamos começar. Essa é a parte mais importante da aula, viu? Começando com posicionamento. A gente está falando de 4 pilares de posicionamento. Mas por que que eu tenho que posicionar minha marca, né? Por que que no meio da minha correria, do meu dia a dia, de tudo que eu já faço, atender cliente, responder orçamento, postar no Instagram, eu tenho que parar para posicionar minha marca? Por quê? Como? A gente vai te mostrar. Antes de te falar, o que que é posicionamento, né? Eu preciso voltar 2 casinhas ali para falar o que que é posicionamento de marca. Se você já ouviu falar sobre posicionamento de marca, tome cuidado, porque existe muito especialista de nada na internet, né? Virou especialista baseado em um curso que comprou de R$ 97, não diminuindo o valor, mas que entrega às vezes uma live gravada, e a gente vê muito disso. A pessoa fez uma live, gravou, vende, que é uma estratégia de marketing, aprendeu aquilo ali e se diz agora especialista naquilo que aprendeu e sai replicando. Então, cuidado, posicionamento. Para prestar atenção aqui agora no conceito de branding. Posicionamento, na verdade, ele vai muito da impressão que você deixa e que você quer deixar com a sua marca, tá? Posicionamento, ele engloba muitos fatores, muitos elementos intencionais, é claro, mas ele nada mais é do que o espaço que você está ocupando na mente das pessoas. E a forma como você está ocupando esse espaço. Tem gente que não está nem ocupando espaço nenhum. Mas se você está ocupando algum espaço, você tem que saber como. Se é o espaço que você quer ocupar mesmo, se é a impressão que você quer deixar mesmo, tá? É muito sobre o que as pessoas falam que você é. E não o que você fala que você é. Então, beleza, eu e Sinira, a gente poderia chegar aqui e falar: nós somos uma agência de branding não convencional, blá, 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 temos resultado, temos método, e ninguém mais falar isso sobre a gente, só a gente. Então, isso vira o quê? Praticamente uma soberba, né? Ou até mesmo um mundo paralelo, a pessoa que vive no universo paralelo, acha que é uma coisa e é outra. Mas a partir do momento que a gente tem clientes que reforçam isso, que falam pra gente, como muitas já falaram, eu vim para a mentoria de vocês porque eu não estava achando ninguém que me aceitasse do jeito que eu era, ninguém que me apoiasse nas minhas ideias mais criativas. Isso reforça o nosso posicionamento, porque é sobre o que o outro está falando que a Unboring é. É sobre o que vocês acharam da Unboring quando abriram o perfil no Instagram. As primeiras palavras que vieram na cabeça. Isso é posicionamento. Não é o que você fala que você é o que as pessoas estão percebendo que você é e falando por aí. E aí, vamos começar com um case real aqui, caso real. Havaianas. Agora eu vou. Utilize esse momento para exercitar a mente de vocês, tá? Vocês começam a aprender sobre posicionamento praticando. Então, vamos lá, a gente vai fazer perguntas a todo momento, respondem no chat. O que vocês pensam quando pensam na marca Havaianas? Pode falar qualquer coisa, desde cor até palavra. O que que vem na mente de vocês? Porque posicionamento é o que os outros falam sobre a marca, não é o que a marca fala sobre ela. Verão, legal. Calor, colorido. Eu penso um pouco no slogan. Toda vez que eu penso na Havaiana, eu penso nas propagandas, que são muito criativas, inclusive, né? E no slogan. Conforto, legal. O que que a Havaianas fala sobre ela? Original do Brasil. Recusa imitações, né? Todo mundo usa. A Havaianas, ela traz ali esse colorido, esse calor do Brasil, inclusive reconhecido internacionalmente.
né? A gente tem, não vou falar o nome das marcas, mas a gente tem marcas que vieram depois da Havaianas, ou que são comparáveis à Havaianas, né? É a marca tal, mas não é uma Havaianas. Na hora de comprar, você quer comprar uma Havaianas. As outras marcas disputam pelo preço. As marcas inferiores, aí outras que podem ter vindo até na sua mente, se você comprar, vai ser pelo preço. Mas se você puder, você vai comprar uma Havaianas. Por algum motivo, pelo marketing, na verdade, ela é mais forte. Ela pode até não ter sido o primeiro chinelo, mas ele é o primeiro chinelo que teve um bom marketing. E é um chinelo, gente. Se um chinelo que no dia a dia a gente precisa do chinelo para quê? Para calçar. É uma coisa funcional, mas se ela trabalha o posicionamento, querendo transmitir uma mensagem para além de um chinelo, por que nós que oferecemos às vezes um atendimento, uma coisa que é tão subjetiva, não vamos construir, né? Ela fala muito sobre ser legítima, sobre ser um ícone global, e ela tem essa questão do Brasil, e o Brasil é um país tropical, é um país de calor, então o conforto está muito dentro da Havaianas, como vocês falaram. Então a gente percebe o que ela quer passar e o que ela está passando está coerente. Isso significa que o posicionamento foi bom, bem construído. E perceba, não é de hoje que foi bem construído. São muitas propagandas, são muitas ações, são muitos outdoors, são muitas lojas, né? Então, isso é com o tempo, é consistência, é repetir aquilo ali. Peraí que tá sumindo para mim. E aí, voltando aqui ainda no caso da Havaianas. A gente percebe que existe, então, uma coerência entre o que você quer passar e o que está sendo recebido pelo público. E por que que isso é importante? Porque se você não decidir o que você quer transmitir, as pessoas vão decidir por você. E isso serve principalmente para quem aqui já está com um perfil no Instagram, pelo menos. Pode não ser o perfil perfeito, mas um perfil que está falando lá que você trabalha para alguma coisa. Não é seu perfil pessoal, não é perfil fechado, mas é o seu perfil no Instagram. Se você já está com um perfil no Instagram, você já está criando uma imagem. Mesmo que você não saiba, você não saberia falar quais são as palavras, o que que você quer transmitir, você deu essa decisão para os outros. Você falou assim, ó, decidam, baseado no que vocês estão vendo, o que que vocês acham que eu devo transmitir? E quando você decidir, aí sim as pessoas vão ter um pensamento claro daquilo que é o seu posicionamento. E aí a gente começa falando exatamente sobre isso. Qual que é o problema de não fazer um posicionamento, né? Que é aquilo que eu falei, no meio de uma correria louca do seu dia, tentando vender, tentando atender, tentando resolver problema, tentando aparecer no Instagram, tentando mandar orçamento. Em que momento você vai fazer o posicionamento? Bom, eu não sei em que momento, mas você precisa entender o que você perde se você não fizer o seu posicionamento, tá? Até porque se você tiver falando qualquer coisa, como eu disse no Instagram, você já está se posicionando, você só não está sabendo para que lado está indo, para onde está ventando. Mas as pessoas estão olhando e criando uma impressão, decidindo se compram ou não, decidindo se seguem ou não, baseado no que elas estão vendo. Tá? Então, não existe eu não estou fazendo posicionamento. Você está se posicionando, talvez não da forma certa, mas você já está fazendo isso, tá? E quais que são os problemas de você não fazer um posicionamento intencional? Porque você já está fazendo alguma coisa. Primeiro de todos, a falta de diferenciação. A gente falou muito aqui sobre isso. Parecer igual a todo mundo. Se eu pareço uma cópia dos outros ou igual a todo mundo, eu vou disputar por preço, né? O seu público vai olhar. Eu estava falando esses dias com a Sinira sobre isso. Eu recentemente entrei numa vibe fitness para me casar, né? Eu me casei no mês passado e eu queria ficar gostosa no meu vestido de noiva. E eu comecei a seguir algumas nutricionistas. E, gente, eu não fechei com nenhuma. E eu vou falar por quê. E se tem alguma nutricionista aqui, pega esse insight para você. Todas fazem o mesmo conteúdo, que é o conteúdo que a gente fez até um vídeo sobre isso, né? Quantos Doritos um Doritos equivale a 10 bananas? Gente, se eu quiser saber isso, e se eu tô olhando todo mundo falando sobre isso, por que que eu vou contratar você? Você tá falando a mesma coisa que todo mundo e cobrando R$ 200 a consulta. Aliás, R$ 500 a consulta. Por que que eu vou olhar para você falando a mesma coisa, demonstrando o mesmo conhecimento que todo mundo e vou pagar 500 para você, sendo que a outra pessoa que parece cópia sua cobra 200? Não vou. Então, eu não fechei com ninguém para vocês terem noção. Eu tô pesquisando alguém que demonstra ter algo diferente. Porque é isso, ou você vai no mais barato, ou seu cliente vai no mais barato, se todo mundo for igual, ou ele vai justificar na cabeça dele. Ah, não, vou pagar mais caro porque eu achei que isso e isso aqui vale a pena, tá? Então, se você não faz posicionamento, você tem a falta de diferenciação. Você tá igual a todo mundo, e aí você tá disputando por preço. O mais barato ganha, beleza? E o que que pode acontecer? Atraindo pelo preço, você pode atrair o público errado, aquele público que vai sugar a sua alma,
que vai pedir desconto, que vai querer tudo gratuito e que no final, quando fechar, você ainda vai pensar assim: nossa, se eu pudesse, eu devolveria o dinheiro. Porque tá me dando tanta dor de cabeça que nem tá valendo a pena. Quem já passou por isso, comenta aqui no chat. Não precisa ter vergonha, porque nós já passamos por isso. Eu e Sinira no começo. Lá no começo, quando a gente estava trabalhando ainda o nosso posicionamento, a gente já demitiu o cliente. Antes de conhecer Sinira, quando eu era social media, eu já precisei demitir cliente, porque não estava valendo a pena o esforço. Por quê? Eu atraí um público errado. Eu disputei por preço. E não tem problema, assim, a gente não tá falando aqui para você ser, né, sem noção na hora de cobrar. Então eu só vou vender para ricos, não é isso. Mas você tem que pegar e atrair o público certo, que tem os mesmos valores. Porque se a pessoa tiver o mesmo valor que você, igual vocês estão aqui ouvindo a gente falar, com certeza vocês têm alguma coisa de diferente dentro de vocês, alguma originalidade. Porque vocês se conectaram com pessoas que também falam de originalidade. O que que isso significa? Significa que se vocês também tiverem essa sensação de serem diferentes, de serem vocês mesmos, vai ser mais gostoso pra gente. A gente está atraindo um público que é melhor de atender e que se conecta e que pensa a mesma coisa. Então vai ser mais fácil de vocês serem nossos clientes, a gente atender vocês. Isso tudo faz muito mais sentido no fluxo ali. E o outro ponto de não fazer o posicionamento é a falta de profissionalismo. Isso daqui não tem jeito. Isso aí, até mesmo eu vejo que a maioria das pessoas percebem e fala: meu perfil não tá profissional. E provavelmente não tá. Então, esse é um problema de quê? As pessoas não vão se sentir confiantes em contratar o seu serviço. Não vão ter confiança e segurança para contratar. Porque é aquilo que eu falei, faz um filtro, né? Eu quero contratar uma dermatologista. Eu vou pesquisar no Instagram. Se eu olhar o Instagram e achar que não tá profissional, filtrei essa daqui, eu já não quero. A não ser que tenha uma indicação, alguma coisa. Mas se for só por olhar o perfil, eu já vou filtrar e falar: não achei profissional, não me sinto segura de fazer nada com ela. Não senti confiança. Parei, passei. Então, isso é um problema de não fazer o posicionamento. E se eu fizer o posicionamento, qual é a vantagem? Primeiro, reconhecimento imediato. Aqui a gente não está falando de fórmula mágica. A gente está falando das pessoas reconhecerem no sentido de entenderem o que você faz, tá? Ele sabe, o público vai saber o que você faz. Eu e Sinira, a gente tem uma marca que é difícil de explicar, certo? Mas pelo nosso posicionamento, pelo que a gente fala desde a primeira frase, que é agência de branding não convencional, os destaques estratégicos que a gente escolheu para ter, quem chegou, vocês que chegaram, entenderam, pelo menos inicialmente, o que a gente faz, tá? E ao longo do tempo a pessoa vai entendendo cada vez mais, é claro, mas ela tem que de cara ter um reconhecimento de quem você é, para quem você está falando. Pelo menos para falar assim, é para mim ou não é. Reconhecer imediatamente que aquilo ali é um filtro. Segundo ponto, atrair os clientes certos, que é o que eu falei. A partir do momento que a gente aprendeu a se posicionar, a gente parou de sofrer. E hoje em dia, como a Sinira falou no começo, não é puxando o saco das nossas clientes, mas elas são maravilhosas. E a gente se sente muito gratificante, muito gratificada, até porque a gente veio pro digital para fugir de tudo que a gente sofreu no CLT. Então, se fosse para ficar aqui engolindo sapo todo dia também, sinceramente, não é bem isso que a gente quer. Então, hoje a gente é muito, muito, muito privilegiada porque fizemos a parte nossa no posicionamento e os nossos clientes têm o mesmo pensamento, a gente se entende e tudo flui muito bem. Outro ponto é aumentar a percepção de valor. Isso também aconteceu muito com a nossa marca desde o início, né? A gente não começou dessa forma, com tudo que a gente tem hoje, a gente refinou muitas coisas e as pessoas percebem. As pessoas percebem quando você tem fotos mais bonitas, quando você tem um posicionamento mais coerente, quando você tem uma identidade, quando você tem palavras, quando você tem narrativas, tudo isso a gente vai falar aqui hoje. As pessoas percebem. E isso só para dar um exemplo para vocês. Vocês já pararam para passar assim numa rua e comparar duas lojas? Até mesmo quando você está buscando um produto, então você está buscando um sapato branco. Aí você olha aquela loja e você fala: nossa, aquela loja tem cara de ser cara. Parece que é cara. O que que é isso? A percepção de valor tá alta. Eu olho e eu tô vendo alguma coisa ali que me faz achar que o preço vai ser alto. E o contrário também. Se eu olhar uma loja e falar bem assim: ah, eu acho que ali vai ser barato. Isso é percepção de valor. Claro que no digital são outras coisas que a gente analisa, mas a gente está julgando o tempo inteiro, criando uma percepção de valor em cima daquilo. E fazendo um bom posicionamento, você vai aumentar essa percepção de valor. Então, você vai poder cobrar o preço justo, que você considera justo, né? E aí, antes da gente falar dos pilares em si, eu quero falar sobre dois pontos. Existem dois tipos de pessoas aqui, e eu quero que vocês comentem qual que você é. A primeira não faz ainda o posicionamento da marca, então não tem nada, não tem nenhum perfil no Instagram. E a segunda já tem um perfil, mas percebeu que precisa ajustar alguma coisa. Por quê? Porque existe o posicionamento e existe o reposicionamento. Posicionamento
você vai começar do zero, você não fez nada ainda, tem nem perfil no Instagram. E o reposicionamento são esses refinamentos, esses ajustes em quem já tem o perfil, já está criando alguma impressão, igual a gente falou, mesmo que não saiba como, e vai precisar ajustar alguma coisa. Então, o caso um, você não tem nem perfil no Instagram. Caso 2, você já tem e está fazendo algum movimento. Comenta aqui no chat qual dos dois você é, para a gente saber aqui em que nível vocês estão. Ana Cristina, Ana Cris, é Ana Cris? É, Ana Cris. Ana Cris, tudo bem? Ana Cris, caso 2 já tem perfil. Mais alguém? Vou falar o que cada uma deve fazer, tá? Se você tá no caso um, presta atenção. Você tá com a oportunidade de começar do jeito certo. Se eu pudesse, meu Deus, voltar no tempo e começar do jeito certo, mas eu não posso, mas eu posso ajudar vocês a começar do jeito certo, tá? Você tem a oportunidade de começar do jeito certo. Para de absorver esse tantão de informação que você está tendo aí, de trend para viralizar, isso e aquilo, e começa pelo começo. Entende quem você é, antes de querer que os outros percebam que você é boa. Entenda, vai do zero, do ponto zero até o ponto 100, tá? Se você tá no caso 2, mesmo que você não saiba, você já está se posicionando. Então, não tem problema nenhum em parar, refinar e recalcular a rota. Ruim é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso não dá. Eu e Sinira já recalculamos a rota várias vezes, mas com consciência. E hoje, depois de muito tempo, tudo que a gente faz é mais para melhorar e crescer do que recalcular, porque a gente parou em um momento específico, antes de ter o onboarding, e pensou em tudo. Então, faça isso, tá? Independente de se você é caso um ou 2, vamos agora trabalhar todos esses pilares. A gente vai para a parte mais importante. Cada um dos pilares é muito importante e vocês vão ter atividades para fazer em relação a esses pilares. Gente, agora é mão na massa mesmo. Então, volta atenção para cá. Se estava aí perdida, vem aqui de novo chamando. E vamos começar com o primeiro pilar, que é o repertório. Então, a gente já falou hoje várias vezes desse mercado cheio de gente igual, mais do mesmo, em que todo mundo faz as mesmas coisas, usa as mesmas palavras, expressão, roupa, todo esse caos que a gente não aguenta mais. E o principal motivo disso acontecer é justamente porque as pessoas não acessam o próprio repertório. Se você ainda não sabe o que que é essa palavra, o que que é repertório, ou já ouviu falar alguma vez, fica aqui que a gente vai explicar para vocês, nessa visão onboarding, o que é o tal do repertório e a importância dele. Se o seu público sabe que vai entrar no seu perfil e vai encontrar as mesmas coisas de conteúdo que já viu, ou seja, os mesmos modelos de arte, de conteúdo, as mesmas trends, as mesmas piadas, as mesmas referências, os mesmos tipos de conteúdo, vai ter motivo para estar lá. Pensa só, gente, a gente está ali no digital, a gente quer ver coisa diferente, quer ver coisa nova. Até porque, principalmente no Instagram, a gente é guiado pela dopamina. Então, a dopamina quer o quê? Novidade. A gente está procurando novidade, a gente rola a tela buscando coisas diferentes. Se a pessoa sabe que o seu perfil vai ser igual a todo o resto, ela nem vai perder tempo entrando lá, consumindo o seu conteúdo e muito menos comprando serviço de você. Então, aí já é a primeira questão. O que vai fazer você ser uma profissional interessante é o seu repertório. A gente escuta muito essa pergunta, seja em mentoria, seja no nosso perfil, a gente recebe muito isso. Não sei falar do que eu faço de uma forma interessante. Então, quanta empreendedora já chegou para a gente falando isso? Ai, eu tenho conhecimento, eu já estudei, mas eu não sei falar isso de uma forma interessante. Parece que a forma como eu falo ou não explica tudo aquilo, ou fica muito simples, ou as pessoas não entendem, ou ninguém presta atenção. Então, quem já passou por isso ou está passando? Comenta aqui também. Não consegui explicar o que você faz, o que você tem de diferente, de uma forma interessante. E a cereja do bolo para isso está justamente em você ter clareza do seu repertório e saber usar esse repertório no posicionamento de marca. Porque aqui, gente, nada do que a gente falar vai fazer sentido se ficar só guardado aí na sua gaveta e só você souber. Posicionamento tem muito a ver, como a Elana falou, do que o que as pessoas estão falando de você, como é que elas estão te enxergando, vendo a sua marca. Se ninguém está vendo você falar sobre isso, você se posicionar, não vai ter posicionamento. E aí, na nossa metodologia, a gente separou o repertório aqui em duas vertentes. Então, o repertório externo e o repertório interno.
Olha, eu vou contar uma coisa aqui que nem estava planejado eu contar hoje, mas a Elana contou o negócio da nutricionista e eu lembrei. Essa semana eu fui numa nutricionista nova aqui na minha cidade. Então, indicação, fui lá no Instagram, olha aí, recebi uma indicação, fui no Instagram, vi. Gente, eu maratonei todos os vídeos dela praticamente, vi do que ela falava, já me conectei que eu vi que ela tinha o domínio técnico, ela sabia do que ela estava falando, mas não foi só por isso que eu fechei. Então, teve outros fatores aí, que sabe quando a gente tem uma vibe parecida, quando bate o santo, assim, a gente vê que é uma pessoa ali que tem o nosso jeito, os valores, isso tem muito a ver com o posicionamento. E aí, olha que interessante. Cheguei na consulta, maravilhoso, ela tem muito domínio técnico, explicou tudo que eu precisava, de um jeito simples, que, gente, essa coisa de nutricionista, eu, pelo menos, eu não tenho muita paciência de a pessoa ficar, né, definindo as coisas que vai comer ou não, e ela tinha um método diferente. Mas olha o que chamou a atenção. No final, ela fez uma oferta, que era para ser como se fosse consulta fixa com ela. Então, é um pacote que tem uma série de consultas mensais, trimestrais, para ter esse acompanhamento mais de perto. E é claro, gente, que um serviço mais personalizado desse tem um ticket maior. Então, a primeira vez eu tinha ido numa consulta avulsa. E sabe o que fez, principalmente eu fechar com ela esse pacote completo e pagar um ticket maior do que o mercado? Olha o que ela me deu na consulta. Na primeira consulta, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela me deu esse vaso de girassol. A Elana nem sabe disso, ela vai adorar. Que o girassol foi o que ela usou no casamento dela. Ela guardou as sementes e ela planta. E para cada nova Que cliente que vai, legal! ela agradece porque a pessoa compartilha muito da própria história com ela e ela compartilha um pedaço da história dela com a pessoa. E ela sempre fala no final que esse girassol faça florescer, te faça muito feliz, assim como foi meu casamento. E, gente, o girassol é Nossa, amarelo, é a cor da Unborn. Foi na semana desse webinário. Não tinha condição. O que aconteceu? Gente, eu fechei na hora o pacote. Não estava nem toma aí meu para o cartão. valor, para nada. Eu falei, é essa mulher que vai cuidar da minha alimentação. Não tem condição. Gente, o que é isso? Primeiro, posicionamento. Ela tem clareza dos diferenciais, mas aqui tem outro aspecto. É muito sobre o repertório. Por quê? Vamos lá agora para vocês entenderem. Com esse exemplo vai ficar ainda mais fácil. O repertório externo é tudo, toda a parte técnica. Então, pensa essa nutricionista. É todo o conhecimento que ela tem, é os cursos que ela fez, é as especializações, é o título, a experiência profissional, ou seja, a parte técnica, que a gente consegue ver no currículo, no LinkedIn da pessoa, tá tudo ali, tá? Isso ela já tinha provado para mim que ela tinha conhecimento. E assim como a Elana falou, quantas nutricionistas já têm esse conhecimento? Inclusive, só fazem esse post de conteúdo do igual, equivalente à caloria. Isso é conhecimento técnico. A pessoa é o mínimo que ela precisa saber, né, gente, para atender como profissional na área. Mas olha que interessante, porque o que fez eu fechar com ela esse pacote mais caro foi justamente pelo repertório interno dela, que é muito da experiência pessoal. É a história dela, são os dons, os talentos, as características que herdou, experiência que viveu, pessoas que conheceu, lugares que visitou, coisa que sentiu, tudo isso. Então, ela compartilhou a história dela, do casamento dela, uma muda de girassol que tem muito, que tem na casa dela, que ela planta, que ela cuida. Ela contou uma parte da história dela para mim e aquilo gerou conexão. Isso é o repertório interno. Eu tenho certeza que ela escolheu o girassol no casamento dela por um motivo. Assim como a Elana escolheu outra planta, outra flor para o casamento. Cada pessoa escolhe uma para o buquê, para a decoração, que tem muito a ver com a história de cada um. Então, ela fez exatamente isso. E foi justamente o que me fez passar o cartão no final. Então, gente, são esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelo público, mas a gente tá ali com o olhar do branding ligado o tempo todo. Então, eu ainda falei para ela, eu falei, olha, o seu branding está muito bom, seu posicionamento total. Ela ainda foi inteligente no posicionamento, porque sempre que você olhar para o girassol vai lembrar. Exatamente. Então, gente, agora, ó, ela fixou um símbolo aqui na minha mente que vai fazer com que associe a ela. A gente vai falar disso já já, inclusive. Então, se a sua marca não tem clareza desse repertório, você vai ter um problema depois no seu posicionamento. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá, para vocês já começarem a trabalhar esse pensamento crítico, porque a gente só aprende esse conceito colocando em prática. Vamos lá. Então, quero que vocês comentem aqui pelo menos duas coisas que você tem diferente do seu concorrente. Então, comenta aqui duas coisas, o que vocês quiserem.
Por exemplo, se a gente fosse falar da própria Ambor em si, então com certeza a forma como a gente constrói marcas, que é de dentro para fora, é um grande diferencial que a gente vê dentro do branding em si. Então, se a gente for pensar em outras características, a nossa originalidade, o nosso próprio repertório para combinar coisas que parecem incombináveis, todo esse aspecto em si. Agora eu quero saber de vocês, gente. Comenta aqui duas coisas. Se não souber também, comenta assim: não sei, não tenho clareza, estou indecisa. Comenta aqui que para a gente é bem importante. Comentem aqui, gente, não fiquem tímidas. É importante A gente saber sabe isso. que é um conteúdo intenso. Dentro da metodologia mais trabalhada ao longo do tempo, né, que a gente faz com as clientes, a gente destrincha só repertório. Mas nesse momento já é bom vocês pelo menos refletirem sobre isso, né? Pelo menos começarem a refletir sobre isso. A Elizabeth falou, não sei, gostei muito da honestidade, a honestidade é o primeiro passo É para a isso gente aí. mudar essa situação. Mas se vocês não souberem, não precisa nem comentar quem não sabe, tá? Imagina o cliente. Se você não sabe dizer o que você tem de diferente do seu concorrente, duas coisas. A gente ia perguntar cinco. A Cia até foi boazinha, tá? Se eu passar Ui. aqui, vocês vão ver, ó. A gente ia até perguntar cinco. Ela perguntou duas. Se você não souber duas coisas que você tem de diferente do seu concorrente, como é que você vai esperar que o seu cliente saiba? Isso é muito. Assim, se você tiver tomado esse choque agora, pensa que o seu dia já valeu, porque é esse tipo de coisa que você precisa se ligar. Às vezes no dia a dia você está correndo atrás de tanta coisa, de fazer conteúdo, de fazer isso, de fazer aquilo, e você não sabe responder as perguntas mais importantes. Então pensa sobre isso, tá? Caso você não respondeu porque não sabe, porque isso não está na ponta da sua língua, a aula já valeu para você, porque agora você vai parar e você vai pensar sobre isso. Você precisa pensar sobre isso. É o primeiro passo para ter um repertório ali comunicado na sua marca, né? Primeiro você tem que entender, depois você comunica. Pode continuar. Perfeito. E aqui, gente, sempre quando a gente faz essa pergunta, principalmente quem começa a mentoria com a gente, então a gente sempre conduz todo esse processo, muitas pessoas tendem a responder repertório externo, que é a parte técnica. A pessoa vai falar do que ela formou, especialização, onde ela trabalhou, que isso com certeza é muito importante, mas se você focar só nisso, você não vai conseguir se diferenciar no mercado. Então a gente percebe isso também hoje nos profissionais do mercado. Todo mundo colocando muito foco no repertório externo. E aí, por isso, parece que todo mundo oferece os mesmos serviços. Porque, gente, vamos ser realistas. Hoje em dia, conhecimento é algo que todo mundo tem acesso. A gente, claro que de formas diferentes, sim, mas, e também a gente sabe que, né, tem pessoas que se dedicam mais a absorver esse conhecimento e tudo mais, mas é algo assim, que tá ali. Então, que todo mundo pode fazer o mesmo curso que você fez. Então, tá, imagina a faculdade que você estudou, o curso que você fez, enfim. Agora, se tem uma coisa que ninguém nunca vai poder copiar de você, é o seu repertório interno. Porque ninguém viveu as histórias que você viveu, as experiências, as pessoas que você conheceu, tudo isso. Então, se vocês já até ouviram falar, vocês já viram aqueles vídeos de POV que tem no Instagram, no TikTok, enfim? O que é POV? POV é Point of View, que é, ou seja, o seu ponto de vista, a sua visão de mundo. O seu repertório interno nada mais é do que a sua visão de mundo. Como que você enxerga determinado assunto, o seu nicho, as coisas. E as pessoas, gente, hoje elas pagam por isso. Porque o conhecimento em si, gente, hoje em dia com chat GPT, coisas assim, parte técnica em si, você digita ali, você consegue. Agora as pessoas pagam pelo quê? Quem vai fazer uma mentoria com a gente, por exemplo, ela paga pelo nosso repertório. Não é à toa, a gente tem um produto que se chama Alugue o Nosso Cérebro, porque aqui a gente está falando de cérebro, mas o cérebro inclui tudo que a gente tem de experiência, porque é a forma como a gente enxerga aquilo, a gente combina as peças. A pessoa paga por isso, para ter o seu olhar pelas coisas, porque só o conhecimento pelo conhecimento hoje já não é mais um grande diferencial. Então, por isso é muito importante você trabalhar o seu repertório interno, ter clareza dele e como que você traduz tudo isso no mercado. E aí, por isso que na nossa metodologia, a gente criou um passo a passo para destrinchar esse repertório interno, o externo e o interno também, e traduzir ele no posicionamento da sua marca. Porque também não adianta você ter tudo isso, um monte de experiência, um monte de coisa maravilhosa, se você não comunica, se você não traduz tudo isso. Olha só, a Anne falando, Anne Andrade, perfeito, sacada fenomenal. É isso, gente. Eu quero que vocês, a gente quer que vocês saiam daqui hoje com a cabeça assim, ó.
para realmente ter essa visão. Então, não adianta focar só na técnica. O que que você tem de diferente? Quais são as suas habilidades mais, que a gente chama de soft skills, que tá realmente, que é um tema que está bem alto. Então, suas características, o seu dom natural, talentos, o que que é aquilo que você faz só de uma forma única? Então, todo mundo tem isso, e isso vem muito das experiências que a gente viveu, os ambientes que a gente frequentou, e tudo está dentro do repertório interno. Todo mundo entendeu o repertório interno? Vamos para o próximo pilar. A gente vai passar pelos 4 hoje. Então, comentem aqui. Tudo certo, repertório? Bora para o próximo. O segundo pilar, depois de repertório, a gente vem para DNA emocional. Então, lembra que a gente está falando bastante aqui hoje, que a gente constrói marcas de dentro para fora? Então, se tem uma coisa que a gente quer que vocês saiam daqui hoje também, lembrando da Unboring, é disso. A Unboring é uma agência de branding não convencional que constrói marcas de dentro para fora. Por quê? A gente valoriza muito esse repertório interno de cada cliente, a história delas, a forma como elas enxergam o mundo, o que elas acreditam, então, as experiências, todas essas coisas em si. E aí, a gente vê no mercado muitas profissionais construindo esse posicionamento com foco no externo. Quer ver? Então, essa pessoa entra lá no Instagram, vê a fulaninha fazendo trend tal, usando música tal, conteúdo tal, e aí essa pessoa pensa assim, ai, deu certo para ela, eu vou fazer também. Só que, gente, o que funciona para o coleguinha não funciona para você, porque pode gerar ruído na sua marca. Às vezes a pessoa está fazendo um conteúdo de algo que ela nem acredita, de algo que não tem nada a ver, tudo isso. E aí só está deixando o público dela confuso e no final ela nem entende por que que ninguém compra dela. Tudo isso influencia. E, gente, até mesmo nos detalhes que a gente falou aqui hoje, estilo de roupa, cor que usa no perfil, palavra, expressão. Se você só modelar o coleguinha sem definir a sua própria marca com autenticidade, né, e com originalidade e estratégia, você vai ficar uma cópia aí diluída no oceano do digital, que é o que a gente fala. E aí, de novo, lembrem-se, não é porque está funcionando para o outro que vai funcionar por quê? Até porque, gente, ninguém consegue sustentar com naturalidade por tanto tempo um personagem. Primeiro que as pessoas percebem, quando alguém está interpretando ali, vivendo um personagem, então não se sustenta. E por mais que essa pessoa até tenha resultado, tudo, gente, isso adoece. Ninguém aguenta, passa aí 1 ano e meio. Vocês estão vendo aí quantas dessas gurus, pessoas grandes do digital, que tiveram várias crises e que ficaram doentes. Por quê? Também tem muito sobre isso. Então, não aguentou vestir esse personagem em si. E aí, por isso que o nosso segundo pilar é construir o DNA da sua marca. Então, antes vamos entender o que é esse DNA emocional. O DNA emocional é a essência que conecta o público à marca em um nível emocional. É a soma dos valores, das histórias, das emoções e experiências que a sua marca desperta no público. Gente, lembrando aqui, antes de falar do caso da Coca-Cola, só lembrando aqui, as pessoas, você já deve ter ouvido isso, as pessoas compram pela emoção. Quem já ouviu falar isso? As pessoas decidem as coisas pela emoção. A gente pode até tentar justificar racionalmente, pensar numa explicação, mas no fim, o que faz a gente passar o cartão é a emoção, que nem foi comigo, gente. O girassol, eu fiquei tão emocionada, adorei aquilo, que na hora eu nem pensei, fechei ali. Claro que é uma profissional muito competente e tudo, mas é a cereja do bolo. Se não tivesse gerado essa emoção, talvez eu ia falar, vou pensar, vou isso, e nem respondesse, demorasse para ir numa outra consulta, enfim, tudo isso. Então, é a emoção. Se a sua marca não desperta essa emoção no público, tem alguma coisa errada aí. A pessoa não vai se conectar com você. E quando a gente fala de emoção, gente, não é, nossa, aquela coisa que vai fazer a gente chorar, comercial de margarina. Tem várias emoções e sensações, e isso vai depender da marca. A própria Unborn, a Unborn não vai trabalhar tanto esse aspecto, né, mais de, que nem foi de fazer chorar, tudo. Muitas alunas choram também de alegria, a gente também, a gente é bem manteiga derretida, mas a gente trabalha outras emoções, que vocês vão ver aqui. E aí eu vou trazer um caso real aqui que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Gente, quem falar que não conhece a Coca-Cola aqui, em que planeta está vivendo? Que acho que todo mundo aqui, mesmo que não goste, não tome a Coca-Cola, conhece a marca. Então vamos pensar, gente. A Coca-Cola, mais do que ser apenas uma bebida, um refrigerante, ela desperta um sentimento muito claro. Porque vamos analisar aqui friamente.
Você pegar a Coca-Cola, finge que isso aqui é Coca-Cola. Você pega aqui. Gente, refrigerante, todo mundo sabe. Eu acabei de passar na nutricionista, eu tô ligada nisso. Refrigerante não faz bem, a gente sabe que faz mal, que engorda, que dá estria, celulite, tudo isso que a gente tem pavor. Então, se a Coca-Cola tivesse que se vender só pelo benefício funcional, que é essa parte mais técnica, ela ia falir. Porque, tá, é gostosinho, mas e aí? Todo mundo tomando um negócio que a gente sabe que não é tão saudável assim. E aí, o que que acontece? A Coca-Cola falou: preciso criar uma história aqui, uma outra coisa que vai gerar emoção, conectar com as pessoas. E o que que ela fez? Gente, ela simplesmente associou a marca dela ao Natal, ao Papai Noel, às datas comemorativas, ao sentimento de alegria, de felicidade, de compartilhar. Então, gente, chega o Natal, a gente já sabe, aqui na minha cidade mesmo, passa o caminhão da Coca-Cola, o povo sai na rua correndo aqui para ver, tem a luz, tem a dança. Na cidade de vocês, não sei se tem, mas aqui tem. E todo mundo adora ver o caminhão da Coca-Cola. Ela desperta esse sentimento de felicidade, abre a felicidade. Então, tem no próprio slogan todo esse aspecto em si. O Papai Noel, os ursos polares, a gente fica até com vontade de ver a neve no Natal. Está aqui no calorão do Brasil, você fica ali querendo ver até o urso polar de todas as coisas. E o que que é isso, gente? Tinha passado Isso. mal aí. Oi? Passou mal, é? Acho que tá aberto o da Anne. Isso, obrigada, Ah, Anne. tá. Imagina, vou mutar aqui, senão. E aí, gente, isso, olha, abre a felicidade. A Coca-Cola associou a marca dela a esse sentimento de felicidade, de alegria, de celebração. E isso aqui tem muito a ver com as coisas que a gente já falou. Então, primeiro com o repertório e depois com o DNA emocional que a gente está falando agora. Então, qual emoção a Coca-Cola desperta? Essa emoção de alegria, de felicidade, de festejar, de conexão, de tudo isso. E aí a gente vai trazer um outro exemplo, né, gente? Afinal, vivemos aquilo que acreditamos e vendemos aquilo que a gente vive, que é o caso da própria Unborn. Então, não vou entrar em detalhes mais imagéticos aqui, que depois a gente vai ter uma análise na frente, mas só para vocês entenderem. Olhando o nosso próprio perfil aqui no Instagram. Então, se a gente olhar, a gente tem um slogan muito forte na Unborn, nossa tagline, que é pelo fim das marcas sem graça. Ou seja, se a gente acredita no fim das marcas sem graça, a gente acredita também, né, nessas marcas originais, diferentes e que honram a própria história. Até o próprio nome, gente, eu vou contar essa curiosidade para vocês. Unborn, se a gente pegar a palavra. O unborn é uma palavra nova, não existe no dicionário, a gente fez esse neologismo aí todo. E só que a gente, se for pegar em inglês, a palavra boring, ela significa chato, tedioso. Quando a gente coloca o antes, ele dá essa negação. Ou seja, unboring é tudo aquilo que não é chato, que não é tedioso, que não é diferente, que não é comum, né? Que é diferente. Então, tudo que é inovador, todo esse aspecto em si. Então, esse posicionamento está na nossa marca, né? Todo esse aspecto em si. A gente traduziu no DNA emocional. Então, se vocês for verem tantas cores, as palavras que a gente usa, uma marca não convencional, branding não convencional, isso está muito forte no nosso posicionamento. A gente conseguiu traduzir esse sentimento de ser inquieta, de ser criativa, ser curiosa, ter esse movimento, pensar diferente, acreditar. Então, tudo isso a gente traduziu na nossa marca em si. Só que para chegar nessa resposta, a gente precisou mergulhar profundamente na nossa história. Então, não é uma coisa, vou anotar aqui o que eu quero. Não é assim, gente. Se fizer isso, tem uma grande chance de você estar cometendo um erro e depois, no final, você vai criar problemas para sua marca. É um processo profundo que precisa desse direcionamento, tem um passo a passo certo para tudo acontecer. E aí, por isso que realmente, inclusive por isso que a gente criou uma metodologia ensinando todo esse aspecto em si. E aí, a gente conseguiu traduzir todas essas sensações, transmitir na nossa marca o que a gente acreditava. Então, hoje, qualquer pessoa que tem contato com a gente, seja pelo Instagram, numa mentoria, em qualquer outra rede, ela vai ter clareza de quais são as nossas forças, a transformação que a gente gera, o que a gente tem de único, diferencial de todos esses aspectos em si. Então, lembrando que as pessoas compram pela emoção. Então, qual emoção a sua marca está gerando? Começa a pensar nisso. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui uma outra pergunta para vocês, para finalizar esse pilar. Me contem aqui, por que que você faz o que você faz? Vamos começar, vamos ver se você está amarrando todos esses pontos. Então, exemplo, se perguntasse isso para a gente na Onboard, a gente até falou no começo, por que que a gente faz o que a gente faz?
Porque a gente se frustrou com o mercado tradicional, a gente não acredita que precisa encaixar ninguém, a gente valoriza muito a nossa liberdade de ser, a nossa verdadeira essência, a criatividade, a gente é criativa, a gente acredita nessa transformação que o branding pode gerar de fato nas pessoas, sem precisar encaixotar. Então, toda a narrativa da nossa marca, esse DNA, tudo isso, tem muita conexão com o que a gente acredita. Então, a gente faz isso por um propósito maior. Então, tá claro em toda a comunicação. E você? Você sabe falar hoje por que você faz o que você faz? Comente aqui. Se não souber, também comenta, gente. É importante. Lembra que eu falei, não saber responder já é um insight dos mais valiosos, porque aí você precisa parar e responder essa pergunta, né, ao longo da sua marca. Enquanto vocês respondem, para a gente não se perder aqui no ritmo, eu vou pro próximo tópico, tá? O próximo pilar, que é o terceiro pilar, o universo de marca. O que que é o universo de marca? Então, a gente já entendeu o nosso repertório, a gente já entendeu qual que é o DNA emocional. Então, eu tenho meu repertório, eu tenho as emoções que eu quero gerar. Tá na hora de começar a materializar, porque tá tudo muito ainda comigo. Eu tô com essas informações guardadas para mim. Mas se a gente falou que o posicionamento é a impressão que o outro tem de nós, se eu ficar guardando qual que é o meu repertório, respondendo essas perguntas para mim, e aí? Pensando quais são as emoções que eu quero gerar, mas só eu sei, não adianta. Então, o universo de marca, ele é o cenário em que a sua marca vive. Vive e respira, né? Ele cria uma atmosfera envolvente que vai alimentar a experiência que o seu público vai ter quando chegar no seu perfil, quando olhar o seu WhatsApp, quando abrir o seu site, tá? O universo de marca, ele é um conjunto de elementos visuais, de elementos sensoriais, de palavras, de símbolos, então tanto verbal quanto visual, que vão transmitir essas sensações. Porque todo mundo sabe que as cores transmitem sensações. Se você não sabe, você precisa saber disso, né? Ao olhar a cor preta, a gente pensa em algo. Ao olhar a cor vermelha, a gente pensa em algo. Por que que as coisas, propagandas que são voltadas para o sensual são vermelho? Porque o vermelho evoca paixão. Por que que as coisas voltadas para o preto vão trazer mais luxo, né? Por que as marcas de luxo têm muito essa questão do preto, do minimalista? Tudo isso é simbologia, semiótica e também as palavras. A gente falar unboring é uma estratégia, né? A gente fala, se a gente se chamasse assim, agência de branding, e aí falasse que a gente é original, com o nome agência de branding é o nome mais normal que existe, então isso teria incoerência, né? Então, tanto as palavras quanto as imagens geram sensações e emoções. É por isso que a gente chora ao ver alguma coisa, sorri ao ver alguma coisa, porque a gente está a todo momento numa rede social, ainda mais que é visual, que a gente está lá toda hora vendo imagens, a gente está absorvendo aquilo, o nosso cérebro, os transmissores, tudo aquilo ali tá gerando sensações, né? E hormônios que vão fazer a gente se sentir bem, se sentir com medo, se sentir animada, encorajada, sensações reais. Tudo isso é biológico, né? Existe a psicologia por trás, psicologia das cores, dos elementos, e o universo de marca é justamente escolher esses símbolos verbais e visuais para expressar o que eu passei, o que a gente passou daqui para trás, né? Minha história, o que eu acredito, minhas sensações, o que que eu quero comunicar, tudo isso agora vai ser traduzido em imagens e palavras. E a gente trouxe um caso real, que é o caso da Farm. Independente se você gosta ou não, se você usa ou não, eu já tive minha fase Farm, hoje em dia eu não uso tanto, mas a Farm, ela é coerente no posicionamento, porque ela fala uma coisa e ela mostra nos elementos visuais aquilo. Imagina se a Farm falasse assim, ó, isso daqui tá dentro da pesquisa do Google da Farm, tá? Jogou Farm no Google. A Farm é puro borogodó. Já escolheu uma palavra específica, borogodó. Borogodó, eu já tô falando de algo que é brasileiro, que é uma palavra que não tem tradução, borogodó, né? Como é que você traduz borogodó para inglês? Não tem. Borogodó é borogodó. A gente entende. Então já é brasileiro, já tô falando que é brasileiro. Ali fala horizonte florido, florália e mais. Então eu já tô vendo que é estampa, que é floral, então tem um certo tom tropical. O nome é Farm Rio, que faz alusão ao rio, que é de onde a marca é. As estampas mostram isso, animais que estão presentes naquela fauna.
as próprias plantas que estão presentes naquele ecossistema e traz o Brasil colorido, vamos dizer assim. E tudo isso está comunicando de uma forma muito coerente. Então, a Farm pode ter vestido preto, vestido branco? Pode. Mas a gente vai lembrar das estampas. Se a gente olhar uma estampa, tem gente que tem até essa habilidade de saber qual estampa que é original ou não da Farm, porque tem gente que veio depois para copiar. Que deu certo da pessoa que quis copiar. Mas eu te pergunto, quem copia a Farm cobra o mesmo preço? Porque a Farm tem vestidos de 300, de 400, até de R$ 1.000. A roupa de esqui da Farm que eles lançaram, eu amo esqui. Eles lançaram uma roupa, uma linha de esqui, que eu fiquei apaixonadíssima, inclusive. É caríssima. Se alguém fizer lá no AliExpress, tentando imitar a estampa da Farm, vai ser barato. Podem ter certeza disso. Por quê? Porque é uma imitação. Quando eu tenho elementos de marca muito forte, quando eu tenho um universo de marca original, eu boto o preço que eu quiser, porque as pessoas vão comprar porque gostaram do meu. E aí, se alguém fizer parecido, não tem mais esse mesmo valor, não tem mais tanto valor quanto aquele que é o original. A mesma coisa da Havaianas que eu falei pra vocês. É a mesma coisa da Coca-Cola, né? Que eu tenho a Coca-Cola e tenho as colas, os outros refrigerantes de cola, que são outros preços. Então a Farm, ela tem o Borogodó. E ela fala desse Borogodó. E as lives, e os conteúdos, e o site, tudo é muito colorido para trazer essa brasilidade. Então a palavra está comunicando com a imagem. A brasilidade está desde a gíria até a estampa tropical que lembra o Brasil. Não é a única forma de falar de Brasil. Hoje em dia tem até uma discussão dentro do branding falando da brasilidade, além dessas estampas florais, mas é também o Brasil. É reconhecido lá fora também como o Brasil. Então, a Farm tem um universo. Pensa que é a vibe. A vibe da Farm é essa. E se você já viu uma loja da Farm, você sabe que a Farm é a mesma coisa, assim. Você olha o Instagram e você entra na loja, parece que conversa. Não é uma loja que é uma caixa quadrada, preta e branca, minimalista. Não é, porque não tem a ver. É outra vibe. Agora, se você entrar numa loja que tem essa pegada, você vai olhar e você vai ver o site e a loja na mesma coerência. Então, é sobre essa coerência. E aí, falando da onboarding também, porque a gente vive o que a gente fala e ensina, o nosso universo de marca, dentro das palavras e das imagens, a gente trabalha muito a originalidade, a gente usa muito elementos surrealistas. O que que são elementos surrealistas? O surrealismo é um movimento artístico, né? No nosso caso, o artista que a gente mais gosta, e que a gente até viu uma exposição dele recentemente, quando a gente estava em São Paulo, é o Salvador Dalí, que tem aquelas imagens que são um tanto quanto bizarras que trazem uma curiosidade, então é algo que é diferente, te faz refletir. Tem algumas coisas que até podem dar agonia, mas é diferente, é uma coisa original. Então, nós temos essa pegada surrealista. A roupa que nós estamos utilizando hoje, a gente inclusive mandou fazer essa roupa, tá? Foi minha mãe que costurou, que minha mãe é costureira. A gente fez essa roupa, eu e Sinira, a gente tá com a mesma blusa do nosso ensaio, que vocês podem ver aqui, que foi inspirado na roupa surrealista de um filme surrealista, que foi o Pobres Criaturas. Vocês lembram que ela usa aquelas mangas bufantes? Não sei quem viu o filme, mas é Bella, né? O nome? Bella Baxter? É. Algo assim. Usa aquelas mangas bufantonas, assim, e o filme é todo surrealista. Por quê? Coerência nos elementos visuais e nas palavras. Então, se eu falo que eu sou original, o nosso branding é não convencional. A nosso slogan é o fim das marcas sem graça. Só que em vez de falar isso de uma forma igual a todo mundo, a gente faz de forma diferente. A gente criou um jornal da Ambore. Esse jornal nós fizemos, escrevemos, imprimimos. A gente tem fotos onde a gente não tá nem aí se alguém vai olhar e vai falar bem assim, que foto esquisita. Por quê? Porque, inclusive, a gente tem um post falando, pronta para desagradar. A gente não está se importando em agradar, a gente está se importando em ser original. E o nosso universo de marca mostra isso. As imagens que a gente tem, que são colagens de coisas meio que parecem que não funcionam juntas e funcionam. Essa carta de baralho é uma carta que a gente fez para divulgar a Unboring, atrás tinha um QR Code. A Sinira, quando estava na Europa, foi entregando para as pessoas e lugares essa carta. Então é um jeito diferente de fazer as coisas. A gente sempre está pensando fora da caixa. Quer dizer que se você for cliente da Ambore, você tem que botar uma melancia na cabeça e subir no poste? Não, mas o seu universo de marca tem que ser coerente. O nosso é esse. Qual que é o seu? Você precisa entender para que tudo seja comunicado. Às vezes você vai ser uma pessoa que é mais delicada, romântica. A gente tem clientes que são mais suaves, leves. Às vezes você vai ser uma pessoa que é mais firme, mais da luta, de vencer, de superação. Só que o seu universo tem que traduzir isso. As sensações que você quer trazer tem que traduzir isso. Esse aqui é o nosso mood board, também muito voltado para esse aspecto. Então a gente tem fotos, né? Tudo aquilo que a gente gosta.
E aí eu quero trazer um exercício para vocês. A gente falou dos nossos símbolos, agora vamos falar de símbolos no geral. Se você pensar num blazer preto e num batom vermelho, em quem que você pensa? Pode comentar aqui, nós não estamos aqui para falar mal de pessoas em específico, tá? Mas gerar reflexão sobre aquilo que a gente está conversando. Então, o objetivo aqui não é expor ninguém. Mas, se não puder falar, pensa pelo menos. De quem que você lembra quando você pensa num blazer preto e num batom vermelho? Principalmente no digital, ou enfim, alguma marca que você conhece, ou uma pessoa. A gente está pensando mais aqui em pessoas, em marcas pessoais. Vocês lembram de alguém? A Cineira lembra da Duda Vieira. A primeira pessoa que eu lembrei foi a Vika Ferrari. Eu lembrei que ela já teve essa vibe do batom também. A Ana Cris falou que não lembra. Qual que é o ponto que a gente quer trazer aqui? Se você for pesquisar sobre branding, você vai achar muitas pessoas que têm exatamente esse universo de marca. E aí, quando muita gente tem esse universo e até ensina, porque foi isso que ensinaram pra gente no começo, qual que é a reflexão que a gente fazia? Se todo mundo tá usando blazer e batom vermelho, eles vão lembrar de quem? Não vai ser de mim, que tô começando e que nem me comunico com isso. Que nem tem a ver comigo, que aí eu já vou estar sendo um personagem e tem outros personagens com mais seguidores, ou enfim, com mais visibilidade que eu. Então não adianta você pegar símbolos e universo de marcas que estão funcionando por aí e que falaram que é o que vende, porque às vezes não é você. E aí não vende, e aí não dá resultado. Por quê? Eu não vou lembrar de você. Eu vou lembrar da fulaninha que às vezes foi até quem te deu a mentoria. Talvez ela use e dá certo pra ela, porque ela foi a primeira, porque ela, enfim, tem um perfil grande por algum outro motivo, cresceu em outro momento, e as pessoas não vão lembrar de você. Agora, se eu falar, pensar assim, pensa numa marca roxa, vocês vão pensar em quem? Primeiro que vem na cabeça, marca roxa. Vamos ver. Nubank. Gente, a gente já fez esse exercício várias vezes. Pode ser que tenha outras marcas roxas, tá? Mas o Nubank sempre ganha. Por quê? Ele foi o primeiro banco roxo. Os bancos eram vermelhos e azuis e verdes no máximo, porque são cores que tinham a ver com aquilo ali. Ele veio para ser disruptivo. Só que os próximos bancos digitais, porque ele vem com uma ideia de ser desburocratizar o financeiro, desburocratizar o banco, né? Os próximos bancos, se viessem roxos, ninguém ia saber quem é. Tiveram que vir de outra cor, tiveram que vir de outra forma. Por quê? Porque o universo de marca do Nubank, sendo roxo, ele comunicava originalidade, inovação, porque o roxo tem essa criatividade, essa inovação, de ser disruptivo, né? De ser mais do futuro, né? Tecnológico. Então, só para vocês entenderem, se você acha que é só escolher uma paleta de cor, umas fontes, comprar um pack Canva, cuidado. Porque se você está comprando uma coisa que outras pessoas também estão, de quem que eu vou lembrar? Tá todo mundo usando a mesma coisa, de quem que eu vou lembrar? Não corra esse risco, você pode ser original, ser você. E não precisa botar melancia na cabeça, é só ser você. E ser real. As pessoas compram isso, quem é real, tá? E aí, um exercício para você agora pensar. Se uma amiga sua fosse no shopping, que objeto, que coisa? Às vezes é um objeto, às vezes é uma cor, às vezes é uma roupa, mas que elemento que se ela vê, ela vai lembrar de você na hora, tá? Tenta pensar nisso. Uma coisa que as pessoas iam ver e lembrar de mim na hora. Isso já pode ser um sinal de um símbolo que você pode ter. Um insight para você pensar. Esse, se você quiser responder no chat, você pode responder, se não, você já pensa aí. Tem alguma coisa que as pessoas olham e lembram de mim? Se eu pedisse para elas irem no shopping procurar um objeto que lembra de mim, o que que elas iam procurar? Objeto, cor, enfim. Pensa sobre isso, porque às vezes você já tem algo aí dentro. Todo mundo tem alguma coisa. Porque se você tem uma personalidade, todo mundo aqui tem, existe algo aí dentro de você que é só seu. E você tem só que acessar essa informação. E pensa também qual é a vibe que sua marca transmite hoje. A gente falou da vibe da Unboring, da vibe da Farm. Qual é a vibe que sua marca transmite hoje? Se você não sabe, precisa começar a pensar sobre isso. E aí, gente, vamos para o último pilar para a gente fechar aqui a aula de hoje. Então, já falamos do repertório, entendemos o que a gente tem dentro de nós. Depois, o DNA emocional, as emoções e sensações que a gente quer gerar. Agora, a Elana compartilhou muito bem o universo de marca, então, como a gente traduz isso de forma visual e verbal. E agora, a gente chega na última etapa, que é a narrativa de marca envolvente. Então, gente. Não adianta você ter tudo isso que a gente falou agora montado na sua cabeça, tudo mapeado, lindo, maravilhoso, documentos gigantes, PDFs, se você não comunicar para o mercado, se você não se expressar, se você não mostrar para ninguém.
Então, não adianta você ser só boa na sua cabeça se ninguém sabe disso. Então, já viram aquela frase? Não adianta você ser boa só no que você faz. As pessoas também precisam entender isso. Então, ser boa por ser boa já não vai fazer diferença aqui no digital. Você precisa também comunicar tudo isso. E aí, chegou a hora de comunicar todo esse posicionamento da sua marca. Então, amarrar todos esses pontos que a gente falou, para deixar claro para o público quem que você é, o que que você faz, o que que torna você única, por que que o cliente deveria comprar de você e não do seu concorrente, para quem que você fala, o que que você vende, seus serviços, todos os aspectos em si. E aí a gente faz tudo isso com o universo da sua marca traduzido nessa narrativa em si. Então, ele vai vir muito de inspiração para a gente traduzir na narrativa. E, gente, o que que é narrativa de marca? Então, vamos entender aqui conceitos em si. Narrativa de marca é a história que a sua marca conta ao longo de todas as suas interações com o público. Então, não é apenas o que você diz, mas como você vai comunicar tudo isso, o porquê que você vai falar tudo isso. E que tudo isso representa. Então, imagina que é a base central da sua marca. Então, toda marca precisa ter essa narrativa de marca, essa narrativa central. Isso vai servir para tudo, gente. Então, se você já fez aqui lançamento, se você já criou alguma campanha, tudo vai partir dessa narrativa central da marca. A gente mesmo, para fazer esse webinário, a gente criou página de vendas que vocês se inscreveram, a gente criou toda a comunicação lá no grupo que vocês participam, os conteúdos do Instagram. Só que isso não foi da nossa cabeça aleatório, foi da cabeça, não foi aleatório. O que aconteceu? A gente precisou olhar para a narrativa central da nossa marca Unborn, que a gente falou bastante aqui hoje, do porquê que a gente faz o que a gente faz, o que a gente acredita, para ter essa base para criar toda essa campanha que foi desse webinário. Então, a narrativa vai servir para tudo isso, tanto para você criar conteúdo em si, quanto para você fazer campanha, lançamento, eventos, tudo que você pensar vai partir da narrativa. Ela é a base de tudo. E aí, gente, o próprio exemplo aqui, pode passar, Elana. Um caso real, a gente está falando bastante da Unboring, eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma campanha que a gente fez no meio do ano, que foi justamente uma campanha focada em posicionar a marca Unboring no mercado. Eu não sei se vocês estão ouvindo o som, só vamos voltar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Só aumenta um pouquinho, que minha miopia aqui, gente, é triste. Eu vou lendo para vocês, para a gente acompanhar. Mas vão prestando atenção nos elementos. Então, o que está acontecendo, cenários, cores, enfim, que eu vou lendo para vocês. Se quiser, eu Então, leio, que para mim tá grande, se eu posso pode ler, ler. então, se puder. Só volta. Preste atenção. Nos cansamos do fake branding, a mesma estratégia repetitiva se passando por inovadora. Dos gurus que dizem ter a fórmula mágica para o sucesso, mas só entregam mais do mesmo. Do tal do high ticket, ostentação e um mercado cheio de cópias. Todas vestindo blazer preto e salto alto, em poses rígidas e expressões sérias, como se tivessem um funeral do branding. De mentoras que tentam te transformar em uma versão barata delas mesmas, ao invés de te mostrar o seu próprio caminho autêntico. Foi essa frustração com o mercado nosso maior combustível para criar algo novo, original e que representa tudo aquilo que acreditamos. Assim nasceu a Unboring, a agência de branding que veio para revolucionar, pelo fim das marcas sem graça. Perfeito. Vocês perceberam que tudo que a gente falou aqui hoje, nessa aula inteira, o que é onboarding, por que que a gente faz o que a gente faz, o que que a gente não acredita, o que que incomodou a gente, os gurus, as cópias, toda essa ostentação, tudo isso a gente trouxe na narrativa central da nossa marca. Claro que aqui a gente usou muitos elementos também, desde a roupa que a gente usou, o próprio jornal, os lugares, cenário, tudo foi pensado de uma forma autêntica e estratégica para a gente conseguir traduzir de uma forma muito interessante a narrativa da nossa marca. Então, esse é um exemplo. Depois vocês podem ver lá no nosso Instagram, tem vários aqui, que é bem focado nesse aspecto em si, para vocês entenderem o que é a narrativa. Pode passar. E aí, gente, estamos no final aqui. 3 passos já para vocês começarem a aplicar hoje, de como fazer uma narrativa de marca envolvente. Primeira coisa, que é inegociável. Precisa ser autêntica e fiel à sua história. Não adianta você criar um roteiro de Hollywood maravilhoso se não é
você, se não te representa, se não tem a ver com a sua história, se é um personagem. Então, claro, você pode fazer brincadeira, até vestir tudo, mas tem que, de alguma forma, ter conexão com você. Segundo ponto, ela precisa ser repetida a todo momento de forma estratégica. A gente vê muitos empreendedores e empreendedoras cometerem esse erro. Constrói toda uma narrativa, lindo, maravilhoso, mas fala uma vez e fica guardado na gaveta. E quando a gente fala de repetição, gente, não é falar a mesma coisa parecendo um papagaio todo dia igual. É sim a gente falar de um jeito diferente, reforçar a mesma ideia, mas ter formas diferentes de falar dela. E o terceiro é, ela precisa ser coerente em todos os pontos de comunicação e elemento. Então, tanto visual quanto verbal. Imagina um boring, a gente falar que é uma agência não convencional, se vestir diferente, com cores, tudo, e a gente ter uma linguagem super, né, técnica de mercado, um negócio super engessado. Ou ao contrário, a gente tem uma linguagem super disruptiva e chega lá, tá vestido com caixa, com cores nada a ver, ou com coisas caretas que não nos representam. Então, precisa estar muito bem alinhado em todos esses pontos. Então, já vai pensando aí qual ponto aqui que está faltando para sua marca. E aí, gente, só para vocês entenderem essa diferença, a gente falou um pouco. A narrativa é a base central, a gente está falando de narrativa central da marca. Então, imagina aquela história da sua marca. Ela é esse enredo em si. E o conteúdo, ele vem da narrativa. Claro, para você criar um conteúdo, você também precisa desenvolver uma ideia, um enredo em si, mas para criar conteúdo de marca autêntico e estratégico, todo esse conteúdo vai partir da sua narrativa de alguma forma. Então, vai ser de uma experiência que você viveu, algo do seu repertório interno, alguma crença de marca, tudo vai partir dali. Então, vocês percebem como isso encurta caminho também? Quantas de vocês já ficaram travadas para criar conteúdo? Falar, ai, do que eu vou criar conteúdo, não sei do que falar, ou parece que o que eu falo ninguém presta atenção. O maior problema disso é que não está coerente com a narrativa de marca, ou você nem tem uma narrativa estruturada. Quando a gente tem essa narrativa clara, é muito mais fácil criar conteúdo. Se a gente tiver que parar aqui agora, falar, vamos criar 10 conteúdos para onboard, a gente faz assim, rapidinho, porque já está tudo aqui, está fresco, a gente tem essa narrativa muito bem estruturada e clara para fazer qualquer coisa. Se for fazer um lançamento amanhã, é muito mais fácil para a gente, porque a gente já tem tudo isso mapeado. Então, é bem importante você fazer esse aspecto para não ficar refém aí desses conteúdos, copiar, copia e cola. E aí, gente, passamos pelos 4 pontos e eu queria saber, vocês já conheciam ou já trabalhavam esses 4 pilares dentro da marca de vocês? Comenta aqui. Então, a gente passou pelos 4 pilares, mas calma que ainda tem uma parte muito importante, a gente ainda vai compartilhar a senha, então fica aqui até o final que tem mais conteúdo interessante. Ana Cris não conhecia, legal. Você já tinha ouvido falar, então comentem aqui. Perfeito. Perfeito. No final, vocês vão receber, tá? O PDF para fazer o diagnóstico também, entender em que momento que vocês estão. Beleza? Agora, você entendeu que você precisa trabalhar esses 4 pilares. É claro que a gente precisa aprofundar nesses pilares, porque cada um é um mundo de informação que você pode abordar, né? Que a gente poderia abordar aqui. Legal, mas não passado de uma forma tão clara. Interessante, muito bom saber. E aí, se você tem resultado, se você está aqui, a gente sabe que você já tem uma área de atuação, mas você sente que as pessoas, você pode ter mais resultado no digital. E você está aqui porque você quer ter mais resultado no digital. E você teve acesso ao que precisa ser feito. Mas você tem uma escolha agora, porque você pode até sentir assim, tem muita coisa que eu tenho que trabalhar na minha marca, né? E sim, gente, trabalhar a marca dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, não é verdade? Não tem Verdade. nenhuma profissão que não dá trabalho. Mas o trabalho pode ser facilitado, o caminho pode ser encurtado, as coisas podem ser mais leves. Porque o mais frustrante que a gente já passou no início é você trabalhar sem saber para onde está indo, sem saber se está fazendo certo. Porque isso é um trabalho que parece que não dá retorno, né? Então dá o mesmo trabalho, mas você não vê resultado ali na frente. Então, sim, dá trabalho trabalhar a sua marca, mas que seja um trabalho recompensado. Então, você precisa olhar para esse ponto, desenvolver o seu posicionamento de marca. Você tem uma escolha, você pode fazer isso sozinha, no seu tempo, no seu ritmo, correr o risco de procrastinar, porque a gente sabe, né? Que é assim, eu e Seguir, o fato de sermos em duas potencializa muito os nossos resultados, porque uma não deixa a outra cair, uma não deixa a outra parar. Então, você sozinha, às vezes, você pode procrastinar. E você tem essa opção de fazer tudo isso sozinha. E a outra opção é de fazer isso com o direcionamento da onboarding, fazer parte desse universo da onboarding, desse ecossistema da onboarding. Por quê? Porque tudo que a gente falou para você
que a gente viveu foi adoecendo a gente no começo. A gente sabia que precisava fazer as coisas, e assim, gente, em termos de branding, a gente não está trazendo nada que é um absurdo de novidade para vocês. Vocês percebem? Porém, a forma como foi dito e a forma como é trabalhada que é o diferente. E o principal, os insights de você olhar para dentro, os insights de você saber o que fazer em cada um desses assuntos. Mas o assunto técnico posicionamento, não é que a gente inventou o posicionamento. A gente inventou uma forma prática, real de fazer, onde você não adoece, onde você não se sente incompreendida, onde você não se sente errada. Porque isso é o que a gente não encontrou por aí. E o que que a gente pode dizer para vocês, olhando para o nosso passado, para que vocês não cometam? Escolham sentar nas mesas certas. Escolham sentar em lugares onde te potencializam. Porque existe gente prometendo resultado em lugares onde você só vai se sentir diminuída, onde você só vai se sentir errada, incompreendida e frustrada de tentar, tentar, tentar e não conseguir. E achar que o problema está em você. Mas é porque não existe fórmula mágica, gente. A fórmula mágica é trabalhar. Só que trabalhar na direção certa é motivador. Trabalhar na direção errada e sem saber o que está acontecendo é desmotivador. Dá vontade de desistir. A gente já ouviu o cliente falar isso. Chegou pra gente com vontade de desistir. Tem até depoimento dela aqui depois. Depois da vontade de desistir, ela teve resultado. Mas no começo, sentando nas mesas erradas, ela queria desistir. Então, você tem duas escolhas: fazer isso sozinha, que é mais penoso, ou fazer com acompanhamento. Se você é especialista na sua área de atuação, não tem por que você ficar gastando o seu tempo em virar especialista em branding, fazer curso para poder aprender o branding do zero. Não é isso que você precisa. Você precisa praticar. Se alguém pode mastigar e entregar isso para você, é melhor, porque você pratica, você pega só a parte final e tem mais tempo para fazer o que você ama e escolheu na sua profissão. Foca nisso. Faça o seu trabalho da sua marca, sim, mas de forma mastigada, de forma mais desenhada, para você não precisar virar um especialista em branding, fazer curso aqui, fazer curso ali, juntar cada quebra-cabeça. Você vai perder tempo de atendimento, vai perder tempo com a sua família. Então, escolha bem. A gente sabe também que as redes sociais podem ser tóxicas. Dependendo do lugar que você escolher sentar, o lugar que eu tô falando é mentorias, coisas que você vai fazer, tá? Cursos que você vai fazer. Você pode acabar vendo pessoas mostrando vidas perfeitas, coisas perfeitas, resultados absurdos e se sentir num nível de comparação tão alto que isso vai te paralisar. Então, escolha estar com pessoas que respeitam o seu tempo, respeitam o seu processo, mas te instigam a ter mais resultado, porque isso a gente sabe que é possível. Só que sem que isso seja tóxico, porque as redes sociais são muito tóxicas. Conecte-se com pessoas que têm os mesmos valores que você. Independente se essas pessoas somos nós ou não, fica com essa dica. Pega pessoas que têm os valores que são iguais ao seu. Traz leveza para o seu trabalho no digital. Se conecta com essa pessoa e silencia o resto que não faz sentido para você. Porque às vezes você está passando tempo demais no Instagram se comparando e vendo fulano e vendo o hack tal e vendo a fórmula tal e dava tempo de você fazer um conteúdo se você tivesse clareza de quem você é. Então foca naquilo que realmente faz sentido. Outra coisa, a gente vê muita gente aí no mercado que promete, 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 como a gente já como já aconteceu com a gente, você promete uma mentoria para estar junto com você. E aí na mentoria tem 300 pessoas. E aí você vira um númerozinho ali, um código. Você é o aluno número 307. Eles não querem saber a sua história, eles não querem saber o que você tem. E você vira um número, porque a pessoa está focada em escalar, em vender. E não te dá atenção. Eu e Sinira já tivemos em mentorias que tinham essas 200, 300 pessoas pagando caríssimo para isso, porque essas mentorias são caras, têm um valor alto, né? E a gente ficar eu já fiquei, inclusive, 5 horas em uma mentoria para ter uma dúvida respondida. Eu tinha 2 minutos para fazer a pergunta e ter a resposta. 2 minutos era tudo que eu tinha. Então pensa onde você quer sentar, onde você vai empregar o seu investimento, quem que vai te ajudar nesse processo? Porque de fato você não precisa virar especialista em branding. Não compre curso de branding. Tenta ver alguém que vai te ajudar a desenvolver esses pilares, mas alguém que vai te dar atenção, porque senão você vai se sentir frustrada. E hoje a gente repele muito isso. Uma das nossas formas de serviço mais forte na Onboarding hoje, que é até então, até o dia de hoje, é o nosso era a nossa única opção, né, aberta no momento, é o individual. A gente trabalha individualmente o processo de branding com cada uma. A Sinira vai falar mais sobre isso. E hoje a gente vai apresentar uma oportunidade onde as pessoas, onde vocês que estão aqui vão poder ter acesso, né, de uma forma mais acessível, porque é difícil atender todo mundo, como a Sinira falou, a gente tem que escolher às vezes por causa da agenda. E é um trabalho de um investimento muito maior, um trabalho de branding é um investimento maior. Então, a gente vai pedir licença para apresentar uma oportunidade para vocês trabalharem nesses pilares com a gente. Pode falar, sim. Perfeito. Gente, então assim,
Se você pesquisar hoje no mercado, você pode até encontrar os 4 pilares que a gente apresentou aqui sendo vendidos separadamente. A própria Anne falou que ela já conhecia os pilares, não passar de uma forma tão clara, a gente sabe que esse também é um dos nossos diferenciais. Mas no mercado você vai encontrar cursinho de script, conteúdo, narrativa, outros de universo de marca. Não vou nem falar da questão do nível de qualidade, que a gente sabe que hoje tem muita coisa decadente assim no mercado, pessoas que prometem mundos e fundos e quando vê um curso copia e cola. Então, sem nem pensar na qualidade, mas pensando na oferta em si, você vai encontrar. Mas sabe qual que é o problema disso também, além da qualidade em si? É que você vai comprar como se fosse um quebra-cabeça, faltando peça. O que acontece? Você vai ficar lá gastando tempo, energia, e no final você não vai ter um resultado, que vai faltar peça ali. Então, é algo que não é bem estruturado, não faz sentido, é uma coisa pingada ali, perdido ali. Vocês mesmas já podem ter feito um curso ali, que pingou ali, outro assunto ali, e às vezes não conseguiu nem colocar em prática, não conseguiu nem ter resultado, muitas vezes nem terminar o curso, porque parece que alguma coisa não fazia sentido. Então, gente, por isso que quando a gente montou essa nossa metodologia, a nossa primeira preocupação era suprir tudo aquilo que a gente sentiu falta no mercado. A Ilana falou disso também. Então, tudo que a gente não recebeu, tudo que frustrou porque não tinha, que faltou conhecimento, direcionamento, acesso, a gente se preocupou muito com isso. A gente literalmente sentou e falou: quais foram as nossas piores experiências no mercado? O que que a gente odiou? Por que que a gente não acredita nisso? O que a gente acredita? Como a gente pode fazer diferente? Foi basicamente assim. E aí, com base nisso, a gente pensou em cada etapa da nossa metodologia de uma forma estratégica, porque a gente sabe que a ordem de fazer as coisas, a maneira como a gente faz, afeta o resultado final. Então, gente, também não faz sentido querer pular a etapa do brand. Então, a gente vê muita gente hoje, indo comprar curso de vendas, ela pode até aprender como vender, mas aí chega lá, ela consegue atrair o público para o perfil dela. Se não tem um posicionamento aqui autêntico, estratégico, você pode levar 2.000 pessoas para o seu perfil. Não vão comprar de você. Você vai ser vista como mais do mesmo, tudo que a gente falou, você vai competir por preço. Então, não adianta ficar pulando etapa aqui. Muita gente, vou contratar um social media, sem ter feito o universo de marca. Gente, a gente tem uma coisa, até porque a gente tem uma regra aqui na nossa empresa, os serviços que a gente faz de copy branding, que é até um outro nível além de social media, a gente só faz com clientes que ou já tem isso muito bem posicionado, ou que passou no processo com a gente mesma para dar essa continuidade. Porque não faz sentido você construir o universo de marca, conteúdo, se a pessoa não ter, se você construir conteúdo, se a pessoa não tem nem o universo de marca, repertório, DNA, nada mapeado, vai ficar uma coisa Frankenstein, uma coisa doida. Enfim, e por isso que a gente criou uma metodologia que tem uma ordem, o começo, meio e fim, cada etapa pensada de forma estratégica. E hoje, se você for contratar hoje uma mentoria nossa, uma consultoria, dentro aqui da Onboarding, e aplicada principalmente em projetos personalizados, que a gente passaria por essas 4 etapas, esses 4 pilares, hoje o investimento inicial começa em R$ 7.000. Se você mandar uma mensagem agora aqui lá para a nossa assistente, para fazer uma reunião com a gente, já posso adiantar que o valor começa em R$ 7.000, porque é um projeto muito personalizado, a gente realmente faz uma imersão profunda na marca, a gente brinca que a gente literalmente se torna sócia da marca. Sou eu e a Ilana, então são 2 cabeças ali pensando, dedicada, fora a nossa equipe, todo esse processo. Mas a gente sabe, primeiro, do poder de fazer parte de uma comunidade que agrega. Então, você está sentada naquelas mesas, nos ambientes de pessoas que têm valores parecidos, que agregam, que se impulsionam, motivam, que têm esse apoio também. Então, por isso a gente decidiu estruturar a metodologia dos 4 pilares que a gente já atende individualmente em um formato em grupo, em uma mentoria em grupo, uma imersão em grupo, para que tenha esse fator de comunidade em si, colaboração que a gente acredita muito. E também para ter essa acessibilidade, para ser mais acessível para as empreendedoras que ainda não estão nesse momento de fazer um investimento de alto ticket no branding, mas que precisa começar. Porque, gente, vamos jogar real aqui. Tá, você pode falar que às vezes não tem investimento de 7.000, a gente entende que a gente já teve nesse momento, no começo, todo esse aspecto, enfim. Só que, se você ficar sentado, olhando para o teto, esperando que a situação da sua empresa mude, vou contar uma verdade para vocês, não vai mudar.
Se você estiver cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados e respostas diferentes, você não vai ter, não vai mudar. Então você precisa, de alguma forma, se colocar em movimento, fazer alguma coisa. E por isso que a gente pensou, o que que a gente tem hoje que a gente pode entregar de uma forma que seja acessível para que elas já tenham os primeiros resultados, ou quem já está há um tempo, vá para o próximo passo, vá para o próximo nível, já se posicione com clareza e com isso tenha resultado para dar os próximos passos. Que a gente quer mais que vocês tenham condição de investir 7, 20, 30, 50 mil reais em projetos, em viagens, em coisas para a marca de vocês também. E aí foi com tudo isso que nasceu a imersão Jornada da Marca, que é o que a gente vai apresentar aqui para vocês agora. Então, a Jornada da Marca é um programa de 6 semanas feito para transformar a sua marca e posicionar de forma autêntica no digital, conectando a sua essência ao público certo e gerando resultado real. Então, tudo que a gente mostrou aqui, esses 4 pilares, e olha que hoje a gente mostrou para vocês o que são os 4 pilares. A gente não mostrou como que você vai aplicar cada um deles. Como que você vai ter clareza do seu repertório externo e interno e usar isso no seu posicionamento. Como que você vai ter clareza de quais emoções e sensações você quer traduzir e a maneira que você vai fazer isso. Como criar esse universo de marca de uma forma original, autêntica e coerente. E como contar tudo isso por meio da narrativa central da sua marca em si. Então, nessa imersão, que é nesse formato em grupo, porque a gente valoriza muito essa ideia da comunidade, a gente já teve outras mentorias nesse formato no passado e a gente gostou muito, e a gente estava sentindo vontade de voltar também com isso. Então, você vai construir com o nosso direcionamento próximo. A Elana acabou de falar da nossa frustração de mentoria com 200, 300 pessoas, que a gente tem horror. Então, por isso que a gente realmente foca num grupo pequeno, para nós duas estarmos ali dando esse direcionamento, essa atenção, esse feedback individualizado também, personalizado, para a gente trabalhar esses 4 pilares centrais da sua marca e posicionar de forma estratégica e autêntica. Então, você vai traduzir toda essa experiência, esse conhecimento que você já tem hoje, que isso já é seu, que você talvez já até tenha no offline, já tenha clientes, experiência, a gente vai mostrar como traduzir tudo isso para o digital, que a gente sabe que hoje é um dos maiores desafios de quem empreende. E tudo isso, claro, sem perder a sua essência, de uma forma autêntica, porque isso é muito importante. Então, a gente vai passar por esses 4 pilares. E vocês já entenderam quais são esses 4 pilares e a importância deles no posicionamento da marca. Depois dessa aula, a gente espera que vocês saiam daqui já com esse insight. Então, quais são esses pilares, a importância de usar eles no posicionamento de marca? Vocês já têm clareza até mesmo de quais erros não cometer. A gente já mostrou aqui alguns cases, todo esse aspecto. Mas, se você realmente quer ter uma marca única e reconhecida no digital, na imersão, depois de você passar por essa imersão com a gente, depois dessas semanas, vocês vão sair com todos os pilares construídos para posicionar a sua marca no digital. Então, essa é uma imersão muito mão na massa. Não sei se vocês já fizeram algum curso antes, que é só teoria, aí você sai com a cabeça cheia, não sabe como fazer. Você vai sair de lá já com tudo isso mapeado para colocar em ação e tendo nosso feedback ali durante as aulas em tempo real, até para você validar todo esse aspecto em si. Perfeito. Como que vai funcionar, então, essa imersão? São 6 semanas que você vai estar com a gente. Os encontros são ao vivo, via Zoom, tá? Um encontro por semana, todas as quintas. A gente vai definir o horário, porque a gente sabe que, na nossa experiência, já tivemos alunas de fuso horário, de fora do país, então a gente vai definir em conjunto para o grupo. Até porque é um grupo pequeno, a gente consegue se organizar. Você vai ter acesso à plataforma de aprendizado da Eduz, lá vai ter material extra, gravação, tudo vai ser disponibilizado por lá. Você vai ter acesso por 6 meses. A comunidade da Onboarding no WhatsApp, tá? Então você vai ter acesso direto a mim e a Sinira. Lá você vai ter as orientações, tirar dúvida, eu tô com essa dúvida, fiz esse conteúdo, tô pensando nisso. Gente, só isso é de um valor absurdo. Em termos de valor, né? De atenção, que alguém que já teve resultado te dá essa atenção. É coisa que a gente não viu em lugar nenhum, nunca teve, nem pagando caro. Acesso ao diretório de atividades com os feedbacks individuais. Então, você vai fazer a atividade, a gente vai falar se está certo, se está errado, o que precisa melhorar, porque aí não tem como você não ter resultado, porque a gente vai estar te falando o seu direcionamento do que você está fazendo direito e o que pode melhorar. E o laboratório de marca, que é um encontro para você apresentar no final tudo construído. Você vai apresentar para a gente, ou seja, é a prova de que você vai ter tudo certo no final e vai receber o nosso feedback em relação à sua marca que você construiu, tá?
Não precisa se preocupar de ter vergonha com os outros, porque a gente faz de uma forma que todo mundo se sinta confortável enfim, a gente adapta tudo direitinho. E a gente tem, então, 6 semanas junto com a gente. O que que você vai receber de bônus? Que só isso já seria suficiente para ser uma super imersão. Mas além disso, você vai ter um encontro um a um. Nossos encontros são em grupo, né? Você vai ter um encontro individual. Eu, você e Sinira, nós três, para direcionamento personalizado. Isso se você entregar as atividades, é claro, porque a gente faz de tudo para você ser uma pessoa executora. Você vai adquirir isso. Ah, eu não costumo ser executora. Você vai ser na imersão, porque você vai estar num ambiente executor com mulheres que vão te mostrar por que que você deve fazer e segurar na sua mão, porque você vai se sentir segura, tá? Então você vai executar, pode ter certeza. A gente sempre tem uma taxa muito alta de execução e você vai ser uma das pessoas que vai ter tudo construído ali, eu tenho certeza. Além disso, você vai ganhar uma aula extra de imagem pessoal. Para quem não sabe, eu também sou consultora de imagem, fiz formação em imagem e estilo. E vou mostrar para vocês, dentro do universo de marca, como trazer também na sua vestimenta, na sua imagem pessoal. A gente falou aqui de blazer, de batom, pode ser que seja o seu caso, mas se não for, você pode ficar perdido. E aí, o que que você vai usar? O que que você vai fazer? Isso às vezes é uma trava. As pessoas já deixaram de gravar stories, alunas nossas, porque não sabiam o que vestir, não sabiam o que colocar. Então, a gente vai ter uma aula extra de imagem pessoal e uma aula extra também de storytelling, como você vai construir essas narrativas dos seus conteúdos, ok? E aí, como a Sinira falou, hoje, esse ano ainda, porque a gente vai ter ajuste também em 2025, os nossos projetos começam a partir de R$ 7.000, porque são projetos avançados de branding. Eles ainda estão na média do mercado. Tem projetos muito no mercado muito maiores, projetos complexos mesmo. Por isso que no ano que vem a gente vai ajustar, inclusive, isso daí. Mas começam a partir de R$ 7.000. Mas a gente fez a imersão para que você possa participar, para que você possa estar ali presente, né? De uma forma que no seu momento, na sua situação, você consiga participar. E hoje, a imersão Jornada da Marca. Você pode entrar nela por 12 vezes de R$ 99,70. É uma pizza que você gasta no mês, que você vai tirar essa pizza e você vai investir na sua marca, te possibilitando comprar muitas pizzas, quem sabe uma franquia de pizzaria. Porque o investimento que você faz na sua marca, pensa que um cliente, dependendo do produto que você tem, um cliente ou um mês de posicionamento pode retornar isso em muito mais. É o que a gente vê das nossas clientes. Pessoas tendo resultados que são nem comparáveis ao preço que elas pagaram. Por quê? O seu cliente vai ver percepção de valor no seu produto. E é isso que a gente quer, que você não compita por preço. Você vai competir pelo seu diferencial. As pessoas vão comprar porque elas querem comprar de você. Então, em vez de fazer um projeto complexo, se esse não for o seu momento, de fazer um projeto complexo, né? Se for, você pode falar com a gente. Mas se você estiver procurando algo em que você possa participar nesse momento, a imersão Jornada da Marca é de 12 vezes de R$ 99,70. Você já pode escanear e acessar. A gente vai mandar também o link aqui no chat. E a gente tem uma surpresa, inclusive, para quem comprar hoje, tá? Até meia-noite, gente. Mas Então, eu preciso que é avisar uma hoje coisa mesmo. antes. Eu preciso avisar uma coisa antes. A gente falou que o grupo é pequeno. Vamos falar aqui para vocês a real. A gente também falou com clientes antes daqui, porque a gente valoriza muito nossas clientes. Então, tiveram clientes que receberam essa oferta de antemão, né, de forma antecipada, porque vocês sabem que a gente valoriza as clientes, a gente falou sobre isso. Então, pessoas que já passaram pela Ambori já tiveram a oportunidade de comprar, já tem pessoas na imersão e a gente só tem mais 5 vagas. Então, a gente não gosta de gatilho, não gosta de ficar fazendo pressão. Até porque nós falamos aqui a todo momento que se você se conectar com a gente quer. Se não se conectar, tá tudo certo, mas trabalhe a sua marca. Se você quer trabalhar a sua marca e se conectou, eu não perderia a oportunidade, porque a gente não sabe quando vai ter de novo uma imersão em grupo. Faz bastante tempo que a gente fez a última imersão em grupo e a gente realmente no nosso dia a dia atende muito os projetos individualizados. Então a gente está muito feliz para fazer essa turma, a gente quer muito fazer, mas a gente também precisa te avisar que é uma oportunidade que não tem sempre. E a gente tem mais 5 vagas para fazer parte dessa turma, né? E vai ser uma turma muito especial, porque inclusive você vai estar começando 2025 em outra pegada. Pensa que nessas 6 semanas que vão acabar em dezembro, você vai estar com tudo pronto para o seu próximo ano ser o ano da sua marca. Porque se você acha que você vai planejar o ano de 2025 em janeiro ou no Natal, você já está atrasada, né? A gente já deveria estar planejando, né? Se você não começou. Então você vai começar da forma certa, tá? Eu vou jogar o link aqui também para quem não estiver conseguindo acessar pelo QR Code, né? Não sei se está certinho aí para vocês, podem testar também. Se A alguém gente já vai tiver. mandar lá no grupo também esse link. Mas lembrando que esse link aqui ele já tá com o valor do É, desconto.
Na verdade, para ser justo que vocês estão aqui ao vivo e é só no primeiro dia, esse link podem testar aí, mas ele está com o preço normal, de 997, tá? Então 12 vezes de 99,70. Mas vocês podem, aqui são alguns depoimentos, depois a gente vai mostrar, mas vocês podem botar o cupom 100 off, que aí vocês vão poder levar hoje de 997 por 12 vezes de 89,70. Então vocês vão ter aí R$ 100 de desconto, é o melhor do melhor do melhor que a gente pode fazer, porque já fizemos aí tudo aquilo que a gente podia de verdade para ter vocês lá. A gente quer muito trabalhar a marca de vocês e temos certeza que vocês estão aqui já porque são diferentes da maioria. Já são diferentes dos iguais. Só basta você concretizar isso. Bater no peito e falar, eu de fato quero ser diferente, ser eu mesma, sem precisar, né, inventar a roda, mas ser eu mesma. E aí você vai fazer parte dessa comunidade. Então, digita lá no cupom 100 off. Se você tiver qualquer dificuldade para usar o cupom ou qualquer coisa, manda uma mensagem para gente. Mas eu recomendo você garantir uma dessas 5 vagas e garantir o cupom que tá só até hoje, né? Amanhã vai estar num preço ainda muito especial de 997. Mas se você já está decidida, se você já sentiu, vamos embora, a gente vai ficar muito feliz de receber você nessa comunidade não convencional, a comunidade mais não convencional do mercado. E não esqueça que a gente vai passar a senha também do PDF ainda, tá? Eu mandei o link aqui no chat. Alguém já testou para ver se tá ok? Tá funcionando? Lá tem informações da imersão também. A gente também vai mandar lá no grupo do WhatsApp. Já vou pôr o cupom aqui, ó. Vamos. E aí tem um outro aviso. A gente falou da análise de perfil, né? A gente vai ter uma análise de perfil que vai ser na segunda-feira à noite. Vou colocar aqui a informação. Uma aula É, especial. A gente fez isso, a gente ia ser no domingo, a gente mudou para segunda, exato. para vocês terem mais tempo também de descansar de todo esse aspecto. A gente vai passar as informações lá no grupo, fiquem tranquilas, mas já se preparem segunda às 7 da noite para estar com a gente, e se você ainda não preencheu o formulário que a gente mandou, no 1 a 1 principalmente para algumas, e lá no grupo, preencha, porque para você ter seu perfil analisado, você precisa ter preenchido o formulário. Todo mundo vai ter acesso à aula, mas para ter o perfil analisado, para garantir sua vaga ali nisso, você tem que preencher o formulário. Se você tá naquele grupo que ainda não tem o perfil, vai na aula. Às vezes você vai aprender no erro do outro, tá? Isso já aconteceu muitas vezes. Você aprender no erro e no acerto. Inclusive, não tenha medo de ter o perfil avaliado. A gente é bem tranquilo em relação a isso. A gente não vai fazer igual algumas pessoas aí vão te humilhar para te fazer comprar da gente. Não é esse o objetivo, tá? A gente vai te falar com um carinho de uma mentora que quer o seu bem, o que pode ser melhorado de uma forma bem prática, de uma forma que você de fato vá é, sair de lá melhor, tá? Então fique tranquilo, as análises de perfil, quem participa geralmente gosta muito, não precisa ter insegurança, que a gente não tá ali para apontar erro, a gente tá ali para te ajudar, inclusive fazer perguntas. A gente vai fazer muita pergunta para você. Isso daqui é o que você quer transmitir? A gente vai te falar o que tá acontecendo no seu perfil hoje. Você vai ver se é isso daí que você quer mesmo ou se precisa ser melhorado. A senha para o PDF é original. A gente vai jogar o PDF no grupo, o PDF está protegido por senha e é o termômetro da marca, tá? Então, esse termômetro da marca, você vai conseguir entender onde que está o principal ali, a principal deficiência, vamos dizer assim, aquilo que pode ser melhorado. Então, é aquilo que a gente falou. Às vezes é mais interessante você ter um insight do que você ainda não está fazendo, mas começar a fazer, do que estar no mundo da lua achando que está tudo certo. Gente, a gente é adulto. A gente sabe que pode ser melhorado, a gente sabe que se tivesse perfeito, a gente não estaria assistindo uma aula, né? Que muitas podem estar cansadas nesse momento, que é quase 9 horas, a gente está encerrando. Então a gente sabe que se tem um incômodo dentro do seu coração, em relação aos seus resultados, é porque não só você sabe que pode ser melhor, mas você acredita no seu potencial. Sabe aquela pessoa? Eu sou essa pessoa, Sinira também. Que você sabe que você vai dar certo? Eu tava vendo um vídeo sobre isso e eu falei assim, isso é muito eu. Você sabe que você vai dar certo. Você sabe que você nasceu para algo muito grande. Você sabe que você nasceu para se destacar. E eu não falo nem em relação aos outros, ser melhor que o outro, mas ter um caminho brilhante. Você tem esse sentimento? Porque a gente tem muito esse sentimento. A gente nasceu para algo muito brilhante. E isso faz a gente ter um incômodo de que se eu ainda não tô no máximo desse brilhante, tudo bem, mas eu tô chegando lá, e eu vou chegar lá, e eu vou mais. Então, se você tem essa sensação de que você nasceu para algo brilhante, não tem problema se algo te trava hoje. Tem problema se você desistir de ser brilhante. Mas se você falar, eu quero esse futuro brilhante, eu sou essa profissional que tem essa capacidade, você precisa olhar e ajustar, e melhorar, e calcular a rota,
principalmente com alguém que já passou por isso, alguém que já superou isso, que a pessoa te dá o caminho das pedras. Então, conte com a gente para trazer esse caminho das pedras. A gente espera ver vocês na imersão. Eu vou parar de, pode parar de gravar agora, sim. E Tá. a gente vai abrir para dúvidas também no